Oi, gente, tudo bem? Estranho em silêncio, né? É muito estranho a live, começar a live em silêncio. Boa noite, gente. Boa noite, Josi. Então, gente, como o Instagram tava sempre dando pausa nas lives por conta da música, dos direitos autorais, eu não coloquei mais música, mas é engraçado entrar em silêncio. Oi, Carla. Na verdade, muitas lives, né? O pessoal não coloca música, mas eu me acostumei e é legal. Dá mais animação, né? Oi, Adriane. Bom, gente, hoje compartilhem, tá, gente? Compartilha a live aqui no aviãozinho, ó. Envie para os amigos, envie para alguém que possa precisar desse recado, tá? Mesmo que você não saiba se a pessoa tá precisando, às vezes ela pode estar precisando. Boa noite, Simone. Então, gente, nós vamos falar sobre os sentimentos na cocriação da realidade, como isso interfere totalmente, tá? É uma coisa que às vezes as pessoas não têm ideia. Eu já falei bastante, mas é legal a gente estar sempre ouvindo, né? É uma coisa que tem que estar sempre repetindo. Toda vez que eu leio, eu aprendo algo novo. Oi, Sandra. Oi, Shirley. Oi, Cíntia. Que legal. Gente, vamos chamando as pessoas. A Selena acho que já tá aqui. Eu vou chamar ela também. E compartilhem, tá, gente? Sentimentos, ó. É o combustível para a gente cocriar nossa realidade, é o sentimento. E a gente vai falar sobre isso aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê a Selena? Aqui. Vai ser o seu. Deixa eu convidar a Selena aqui. Gente, vamos convidando o pessoal, porque hoje é um assunto importantíssimo que a gente vai estar conversando com vocês. Vou esperar a Selena entrar. Selena, eu acho que eu mandei para outro. Deixa eu ver, a Selena entrou aqui, né? Ah, ela tá no outro perfil. Eu mandei pro Selena F oficial. Deixa eu ver. Bom, convidei os dois perfis. Vamos ver aqui. O amor é o sentimento mais forte que tem pra gente co-criar, né? Peraí, Oi, que eu não Selena. passei nem um batonzinho. Peraí, deixa eu ficar mais bonitinho aqui, ó. Essa luz aqui, peraí, deixa eu diminuir. Boa noite, gata, tudo bom? Tudo? Deixa eu passar um batonzinho também. Boa noite, galera. Obrigada pela presença de vocês hoje na nossa live. Manda aviãozinho, marca um monte de gente no arroba. Você tá me vendo? Eu tô com uma cara de louca, peraí. Tô te vendo, sim. Tá? Vou passar um batonzinho pra ficar bonitinha também. Eu comecei a me acostumar com batom escuro e eu nunca passava. Eu lembro até, eu ia contar esses dias nos stories e esqueci. Eu lembro quando eu tinha uns 15 anos que eu participava ali dos concursos, aí os maquiadores passavam aquele batomzão vermelho, um escuro, eu chegava em casa e tirava tudo, porque eu achava que eu ficava com a boca muito grande e eu odiava, eu achava que chamava muita atenção. Tu vê hoje como tá na moda, né? Os batons assim, mais cor e eu tô Tá adorando. lindo, tá Eu lindo tô você. gostando. Oi, gente, vamos compartilhando, tá? Hoje a gente vai falar sobre os sentimentos. O que eu estava falando, o sentimento, ele é o combustível na lei da atração, tanto para a neurociência quanto para a física quântica, e é importante a gente estar falando sobre isso, né? E tu, como eu e tu, a gente atende bastante pessoas, a gente sabe aquele padrão, né, de sentimentos das pessoas, como elas veem. Então, tudo isso a gente vai conversar, porque é importante, assim, para as pessoas tomarem consciência. Tô aqui com a escala da consciência, ó, que eu imprimi. Não dá para Ai, ver que legal. direito, mas tem no Google, tá? A escala da consciência do Dr. David Hawkins, onde ele explica a vibração de cada sentimento. E aí eu quero falar um pouquinho e a gente vai conversando sobre o que cria a nossa realidade, né? O porquê que a gente tem a vida que a gente tem hoje, o porquê que a gente atrai as coisas que estão na nossa vida, as pessoas, as situações, até entra um pouco ali em crenças, né? E isso aí é muito legal, né? A gente falar sobre a mente, assim, das pessoas e os sentimentos e como uma coisa está totalmente relacionada com a outra, né?
Deixa eu te perguntar só uma coisa, princesa, antes da gente continuar. O teu é deboraluz.oficial, é É. isso? Eu Aham. estou compartilhando aqui no Face para avisar, porque as pessoas às vezes ficam esperando, e aí eu vou publicar aqui, só escrevi Instagram, coloquei onde que a gente está. Eu estava falando agora, até parabéns para quem estiver aqui, que for da 10ª turma de baralho, que a gente formou hoje, né? É sempre super emocionante, porque eu fico sem eles depois, né? A gente fica convivendo um tempo, depois para desprender assim é complicado. E aí eu acabei de me despedir deles tem pouco tempo, foi o tempo de eu fazer uma jantinha para os meninos e vim para cá. Eu queria parabenizar quem estiver aqui que for da turma e queria contar uma experiência que a gente trocou hoje sobre a história do sentimento, né? Alguns deles já trabalham como oraculistas e na verdade o oraculista ele é um terapeuta, né? Não tem, a gente tem a predição de futuro, mas a gente acaba até vendo que o nosso consulente muitas vezes nem consegue chegar naquilo que a gente viu por conta das próprias limitações, né? Por conta dos próprios pensamentos e sentimentos. Você fala assim, olha, eu vejo que você vai ter uma onda de felicidade no mês tal, vindo de tal coisa e tal, e a pessoa fala, ah, não, eu nunca fui feliz. Se for, é uma coisa que vai passar rápido. Não Eu não acredito. acredito. A gente pega a pessoa, pergunta para você quais são os sentimentos de uma amiga, de alguma coisa, um parente em relação a ela, e a gente conta que essa pessoa tem orgulho dela, que essa pessoa tem uma admiração grande, mas não consegue expressar isso, e ela se assusta e entra num transe ali, tipo assim, será que eu nunca tinha parado para pensar? Então, os sentimentos, eles embolam todo o meio de campo das pessoas, né? E faz a gente tomar atitudes precipitadas muitas vezes, né? Eu agora consegui me livrar um pouco da precipitação. Hoje eu paro, penso e me fecho. Mas antigamente eu arrumei muita confusão, assim, por precipitação. Por ir atrás de uma coisa que eu estava sentindo e que só eu estava sentindo, a outra pessoa não estava, né? É, isso aí é bem legal, porque primeiro vou falar do curso, eu sempre falo, sempre que eu vou, eu não fiz mais nada de tarô, né, nos stories, mas sempre que eu fazia, eu sempre falava que o teu curso, ele me despertou. Eu sempre falo isso, porque eu não sei o que que tem em teu curso, mas ele desperta, porque a intuição mesmo. Porque eu comecei ali a ter coragem e a intuição veio, e foi depois do curso. Foi o divisor de águas, assim, né? Que eu comecei a, a jogar e foi depois do curso. Então, assim, toda a dinâmica que tu explica, né, sobre a intuição, nossa, é o divisor de águas, assim. E bem legal que tu vai fazer o de arcanos maiores também, que é um curso que o pessoal estava pedindo bastante, né? E, Esse nossa, vai muito ser legal. um desafio grande, porque esses barra na minha falta de noção operacional, né, das coisas. Então, vai ser um desafio grande. Falar do tarô, falar do baralho é uma delícia para mim, mas tem esse desafio que eu vou ter que enfrentar. Mas eu ando gostando muito dos desafios, da maneira como a vida está me empurrando, né? Às vezes a gente fica ali esperando, até por questão da limitação que os sentimentos impõem a gente, e experiências passadas que a gente teve, e aí você fica comendo bola. Essa que é a palavra. Você tem a faca e o queijo na mão, você tem tudo para fazer um excelente trabalho e fica comendo bola. Então, vou ter que enfrentar aí mais um fantasma e vencer o fantasma, se Deus quiser. Mas o conteúdo do curso não é o que me amedronta, e sim como fazer isso acontecer em termos de Sim. gravar, filmar, botar aqui, botar ali. Eu também tenho essa limitação na mente, mas a gente tem que passar por cima, né? Porque a Uhum. gente tem bastante conteúdo para passar, bastante coisa para ensinar para as pessoas. É a nossa missão também. Tu também, né? É professora, então, assim, tem essa missão de ensinar as pessoas. Então, tem que colocar o conhecimento, a gente tem que passar por cima, né? Eu travo Sim, na hora de sim. criar, assim, algo da semana da cocriação, assim, eu deixei para fazer no dia a aula, imagina? Foi no dia que eu escrevi a aula, cada aula eu escrevi no dia. Então, assim, é com emoção, né? Porque eu não sabia, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E aí, na hora, vinha. Então, é isso, a Mas gente tem que você pegar estava e... maravilhosa. Eu não consegui ver tudo, só que o pouco que eu consegui ver dava pra gente a vontade da gente querer continuar, da gente querer esmiuçar e saber mais. Eu peguei umas partes bem assim, cada vez que eu entrava tinha um boneco novo. Aí eu falava assim, mas que raios é esse boneco agora? Vamos entender. Daí eu ficava mais um pouquinho. Daí primeiro tinha um boneco, depois tinha outro boneco, aí tinha um foguetinho, Um tinha um monte de foguete. coisa. Quando eu entrava,
E aí eu achei que você foi muito legal nesse sentido de trabalhar toda essa parte do lúdico de cada um, que você vai de encontro com as expectativas antigas da pessoa. Eu gosto muito de tratar as expectativas antigas, porque as recentes são todas machucadas, são todas cheias de coisinha. Ai, a pessoa foi aprendendo com o tempo a ficar triste, a não aceitar, a não querer. E quando a gente volta nas nossas expectativas de criança e daquilo que a gente achava que ia acontecer e, tipo, dava para ter acontecido, né? É gostoso. Então, quando eu trabalho lúdico, eu acho que tem um retorno maior das pessoas. Então, tava bem legal. Eu vi primeiro um boneco que era tipo um boneco que meu filho gostava, o O Max Zac, um Steel, boneco. era o Max Steel, eu Isso, peguei dele. isso. Eu Era esqueci da o nome do Disney. boneco. E eu lembro que meu filho mais velho, uma vez, o pequenininho curtia, o mais velho não, né? E o mais velho sempre gostou de comida exótica, né? Aí uma vez a gente estava no mercado e tinha um Max Steel igualzinho aquele seu, foi por isso que me lembrou muita coisa. E aí eu falei assim, ó, filho, tem esse boneco. Daí a gente pôs o boneco no carrinho, daqui a pouco passou na parte de camarão, ele gostava de camarão, ele tinha, sei lá, uns 6 anos. E aí eu falei assim, e aí ele falou, mãe, eu quero camarão. Eu falei, bom, ou o boneco ou o camarão, porque tava o mesmo preço no dia, né? E aí ele pegou e escolheu o camarão. E aquilo ficou registrado na minha cabeça, porque era um boneco que todo mundo se estapeava e tal, pra ter. E aí quando eu vi o boneco, eu falei, gente, ele tá aqui, o boneco do meu passado. E foi muito legal. Essa parte lúdica, ela me chama muita atenção. Eu gosto, né? Como professora, eu gosto. Então foi sensacional. Eu ainda vou pegar lá e vou me atracar com o conteúdo inteiro, mas eu tenho certeza que estava muito chamativo por conta disso, né? É, Foi é porque sensacional. a gente não tem noção do que é a mente, né? Quando a gente pedir, imagina a tua mente aí agora. A gente vai ficar pensando, a gente precisa dominar a mente com uma imagem, né? Então eu peguei ali o cérebro que está aqui, que é A o, parte do cérebro eu não vi. tá o cérebro ali e o Max, né? Então, que é o Max Steel, para poder dominar o que é a nossa mente subconsciente, como ele cuida, como é forte cuidar das nossas crenças. Então, assim, a gente, com um monte de gente, assim, conseguiu assimilar o que é a mente subconsciente, né? Que lá que estão as crenças. Então, isso aí a gente vai falar também hoje um pouco, né? Nós vamos falar de crenças, mas os sentimentos têm tudo a ver com as crenças também, e os pensamentos. Então é um assunto assim bem legal, bem legal. E que tu estava falando de limitações, né, que a gente impõe na gente mesmo, é bem isso. As pessoas elas têm tudo para dar certo. Às vezes a gente vê, né, que vai acontecer um monte de coisa boa e não acontece por conta dessas crenças. Então a vida, ou Deus, ou o universo, ele não põe limitações para gente. Tudo que a gente sonha, tudo que a gente pensa é o universo, ou Deus, ou a nossa centelha divina mostrando que a gente pode ter aquilo ali. E isso não é ambição, isso não é nada, é porque tu é merecedora. Então tu pode ter qualquer sonho que a gente tenha. Por exemplo, passei na frente de uma loja carérrima e só, sei lá, uma calça R$ 4.000. A primeira coisa que a gente vai falar é o quê? Nossa, que cara essa calça. Nossa, que absurdo. Tem gente que paga isso numa calça. Se apareceu para ti, é porque tu é merecedora. É porque tu pode ter algo daquele valor. Tu pode ter uma vida. Se tem alguém que vive aquela realidade, tu também pode. Só que a gente corta na raiz do sonho direto. Por quê? Porque a gente fala isso. Nossa, que caro. Olha que absurdo isso aí. A gente está cortando direto as possibilidades de surgir alguma oportunidade para a gente um dia ter aquela calça ali. Então, isso aí é as limitações que a gente impõe. Não tem limitação, a não ser as que a gente impõe na gente mesmo. E isso é uma coisa muito importante a gente saber. Eu quero falar um pouco sobre isso também. Depois eu fiz aqui um scriptzinho, mas a gente vai conversando. E é bem isso, sabe? Qualquer coisa que a gente pensa, a gente olha uma casa linda, né? Fala, nossa, como eu queria morar aqui. Quando a gente fala eu queria, mesmo que esteja no futuro, a gente está abrindo as portas para aquilo ali ser nosso. Só que quando a gente fala assim, mas é muito caro, mas a minha realidade hoje é outra. Como é que eu vou conseguir? É como se a gente pegasse uma tesoura e cortasse ali o fio que se formou para aquele sonho, sabe? Um fio energético assim, entre tu e o universo ou Deus, para te ter aquilo ali, corta na hora. Então, por isso que é importante a gente nunca mais falar eu não tenho dinheiro, eu não posso, isso não é para mim, não é minha realidade. Por mais que não seja realidade, a gente não possa hoje, vai falar eu quero isso, né? E a gente, quando fala eu quero, a gente está abrindo as portas para aquilo ali acontecer.
E não falar que não faz parte da minha realidade. Quem sabe um dia eu consigo, né? Se alguém tem, eu também posso ter. Se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. A única diferença da pessoa que conseguiu é a mentalidade. E eu posso ir atrás também. Então é a Hoje gente eu falei começar. com. Desculpa, é que às vezes dá Não, delay, às vezes você tá falando e aqui já acabou. Eu falei com uma consulente que eu atendi hoje, né? A pessoa não trabalha de domingo, tá, gente? Eu não trabalho de domingo. Então, eu atendi uma pessoa hoje cedo, que a gente combinou, né? Excepcionalmente. E o que eu percebi é que ela tinha se dedicado muito tempo aos outros, né? Família, mãe, pai e catástrofes aí que aconteceram nessa trajetória e tudo mais. E ela tinha consciência de que uma única coisa só ela queria. Ela queria se projetar no trabalho. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, pelo que eu percebi nas cartas, e assim, cada oportunidade que ela teve na vida, ela prosperou. Então, vou dar um exemplo. Faz de conta que é uma pessoa que começou como caixa no supermercado, depois virou gerente, depois mudou para gerente de um departamento, depois ela foi para a administração geral, enfim, ela conseguiu chegar num patamar legal dentro de uma empresa bem grande. E ela não estava mais nessa empresa agora. E aí ela queria a mesma coisa, ela falou, eu quero a mesma coisa. Aí eu olhei no tarô, eu falei assim, mas a mesma coisa, tem um monte de coisa que também é muito melhor do que isso. E eu olhei nas cartas e eu via ela como uma empreendedora. Eu via ela, como aconteceu com você naquela época que a gente, né, que a gente se conheceu. Eu olhei assim, mesma coisa que eu senti com você, eu senti com ela. Eu falei, mas tá tudo errado. Eu pensei, tá tudo errado, porque não é isso que essa pessoa nasceu para fazer, não é esse o talento a gente tem, mas estava sendo subestimado, né? E no caso dela também, eu falei assim, meu, essa mulher, ela serve para tanta coisa e ela não enxerga. E eu comecei a olhar as cartas e eu vi ela empreendedora. Em pouco tempo, eu adoro quando entra ligação no meio da live, isso interfere na fala? não, não mudou. Não. E É. eu não faço nem ideia de quem seja. Então, o que eu falei para ela, ela tinha isso como objetivo e não passava pela cabeça dela, ela nunca tinha projetado casar, ter filhos, ter família. A única coisa que tinha na cabeça dela naquele momento, e eu pensei comigo, lamento frustrá-la, mas o que vai acontecer é muito maior que isso, né? E dava nas cartas uma questão de uns 2 anos mais ou menos, não é muito tempo, né? É pouco tempo se a gente for considerar. Mas eu via ela dando aula e dando cursos para empresas em gestão de pessoas, né? Então, de repente, subir de cargo numa empresa grande, ok, ficou tão pequeno, eu acho que às vezes a gente não tem noção do tanto que a gente é poderoso, do que a gente pode conquistar, né? É a E, gente que e eu se vi, limita, né? é, o que eu vi, ela era muito grande. Então, o lance das cartas, às vezes, quando eu escuto as coisas que você diz, quando eu pego uma live sua que dá tempo de eu assistir, ficar ali e tal. Eu fico pensando como a gente tem como organizar isso tudo dentro de um ser humano, só precisa pegar o veio, né? Que eu acho que essas conversas aqui, elas são justamente para isso. É pegar a cabeça da pessoa e dar umas marretadas, né? Quando você fala muito da repetição, a gente esquece. Você fala num dia, no outro dia, a gente é engolido pelo cotidiano e a gente esquece do quanto que a gente tem que falar coisas positivas, do tanto que a gente. E eu lembro que eu falei para ela assim: sabe o que você faz? Vai na janela do seu apartamento e conta para o céu, conta para o mundo isso que a gente conversou. Ela deve estar me achando louca, porque era a primeira vez dela, né? Falei, vai lá e conta para o céu, e conta para o mundo todo, assim, mas para o céu, isso que a gente conversou agora. Dá para se ter muita coisa, dá para se ter muito mais do que a gente imagina. Desculpa que eu te cortei aquela hora que você estava falando, Não, mas é que não, deu mas delay. vamos me falando, porque senão a gente perde, né, a meada, assim, se tu quer falar uma coisa, eu continuo, às vezes tu esquece. É legal a gente contar isso também. E é bem isso. Normalmente a gente quer uma coisa, mas a gente sempre tem que estar aberto a algo melhor, sempre. E o conhecimento, ele tem que ser diário. A gente tem que levar tudo isso como filosofia de vida.
Porque eu, se deixar de assistir, eu também fico assistindo live, assisto vídeos no YouTube. Se eu deixar de assistir, a minha mente começa a murchar. E isso eu vi num curso que eu fiz de uma indiana, que ela falou o seguinte, que a nossa mente, ela é como uma panela antiaderente com pensamento positivo. Ela não gruda. A gente tem que estar ali diariamente falando e fazendo e vendo coisa motivacional, porque senão a gente vai tender para o negativo. A nossa mente, ela tem essa tendência para o negativo. Por isso que é tão difícil pensar positivo. É difícil. É difícil porque a gente acaba pensando no agora, né? Agora, o que está acontecendo agora? Como está minha vida agora? Ai, tá cheio de problema, aí tem isso, aí tem aquelas pessoas lá, isso e aquilo. E a gente acaba se focando naquilo ali e é mais disso que a gente vai criando. É uma bola de neve. Então, a gente tem que ter aquela consciência que agora eu tenho que pensar onde eu quero chegar, não focar naquilo que me distrai, que me leva para onde eu não quero. E isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Isso todo dia eu fico batendo na tecla, sabe? As pessoas acham, né, que vê assim a gente e falam, nossa, mas tu consegue, como é que pensar sempre positivo? É dificílimo pensar positivo. A gente precisa de muito esforço. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa querer. Querer em primeiro lugar. E saber. Saber que todo pensamento, tem uma frase aqui que eu anotei, todo pensamento é vibração. Então pensa assim, ó, pensou, vibrou. Pensou, vibrou. O que eu tô pensando agora? Vibrou. Pensei, vibrei. E a gente cocria o que a gente vibra. A união dos pensamentos e dos sentimentos é o que cria a nossa assinatura vibracional, que é a aura, né? Tem gente que vê a aura, assim, a aura escura é uma pessoa muito negativa, a aura clara, a pessoa ela pensa mais positivo. Então é nossa assinatura vibracional. O que eu pensei, eu estou alimentando essa aura. Então Eu olha como é anotei importante a uma gente saber vez, isso. eu anotei naquele primeiro curso que você deu lá em 1910, que você me passou. Você lembra desse curso? Como que não era o Japamala? É um outro É o curso que você deu. Japamala. Ah, não, é o. Não, é Ai, um como é outro. que é? A Jornada da Cura Emocional foi a primeira. Isso. Eu anotei, eu tenho várias coisas anotadas impressas, coladas no caderno. Nesse eu consegui me aplicar. Foi diferente desse último que eu não consegui, me embananei, mas nesse eu consegui. E aí eu lembro de uma coisa que você disse que fez todo sentido para mim, que era assim, que o sentimento gera o pensamento, não é essa ordem? Não, O pensamento. sentimento É, o pensamento gera o gera, sentimento. gera o sentimento, que gera. Eu lembro que você fez uma evolução, assim, uma escadinha de como as coisas aconteciam, e eu fui fazendo teste na minha cabeça. Eu falei, bom, deixa eu pegar uma situação hipotética. Sim, realmente, bate. A gente faz isso, aí no final a gente acaba atraindo. Eu lembro que chegava até na palavra, do nível da palavra. O sentimento gera isso, né? E a gente acaba falando a coisa, que era uma coisa para ser positivada, e a gente acaba mesmo negativa. Esses dias eu tava assim, né? Porque eu ando muito brava ultimamente. E eu tava assim, esses dias eu tava avaliando a minha fala, e a minha fala não tá positiva. Claro que ela não tá o fim do planeta, mas dá para melhorar bastante e a gente consegue reconhecer isso. É só a gente se ouvir. Faz o teste, fala assim: você ouviu isso que você acabou de falar, né? Porque você fala que para você foi difícil, que você teve que se policiar, mas desde que eu te conheço, eu sempre te achei uma pessoa muito calma e muito positiva mesmo, antes de você estudar tudo. Eu não me lembro de você falar mal dos outros, eu não me lembro de você fazer coisas de intriga, de confusão, não lembro. Para mim, você era o símbolo da paz, então as coisas só melhoraram. Mas eu sou uma pessoa agitada. Eu estava numa entrevista esses dias, teve uma hora que eu falei para os meninos assim, gente, se eu estiver parecendo louca, vocês me avisam, porque eu vou falando e eu vou me empolgando. E você não, você sempre foi muito, muito paz, muito zen, né? Pelo menos de quando eu te conheci para cá. Mas foi um exercício que eu comecei a fazer depois de você, depois daquele curso lá, esse primeiro, Uhum, né? E uhum. funciona, esse degrau, ele funciona. Essa coisa de uma coisa puxar a outra e puxar. O que que eu fiz aqui? É, o pensamento Funciona. gera o sentimento, que gera a ação e vai gerar o resultado. E é sempre assim, tudo que tu pensa, vibra. Pensou, vibrou. Essa frase tinha que estar assim, colada em tudo que é lugar, na mão. Pensou, vibrou. Pensar que se eu pensei, vibrei. Qual a qualidade dos meus pensamentos? E tudo que a gente pensa, consequentemente, a gente pode falar. Então, tudo que a gente pensa e fala tem uma vibração. E aquilo ali está atraindo mais disso para a nossa vida. E aí tem gente que fala, ah, mas eu vi uma pessoa roubando a outra, eu não gostei daquilo ali, né? Eu não tenho isso dentro de mim. Não tenho roubo, mas o que que tu sentiu?
Tu sentiu raiva, tu sentiu tristeza, esse sentimento tá dentro de ti, por isso que tu atraiu aquela situação para tua vida. Entendeu? Ah, uma pessoa ficou com inveja de ti, ao invés de eu culpar outra pessoa e falar, nossa, olha o jeito que ela é, que é a primeira reação que a gente tem, né? A gente não tem que pensar lá, eu tenho que olhar para dentro, pensar se o que eu senti com essa pessoa sentindo inveja? Eu fiquei triste, eu fiquei irritada, tá dentro de mim isso, então eu preciso limpar. Foco dentro. O que maiores pessoas fazem é focar lá fora. A gente tem que focar aqui dentro, porque aqui a gente tem esse campo que vai, sabe aquela aura? Ela vai e volta, ela vai e volta. Então, tudo que eu emano, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, retorna somente para mim, não para o outro. Então, se eu sentir raiva daquela pessoa, vai voltar para mim. Como vai voltar? Em situações que vão fazer com que eu me sinta com raiva. Então, assim, alguém vai me irritar, sabe? Vai acontecer uma coisa no trânsito, vai estragar uma coisa dentro de casa. E é assim. A nossa vida é assim. É um looping eterno que não acaba. Por isso que a gente tem que olhar sempre para dentro, fazer um ho'oponopono, pensar por que eu me senti, porque isso é uma coisa interessante, ó. Quando a gente tem um sentimento, vamos supor, eu tô me sentindo triste hoje. Mas a tristeza, ela não vem assim do nada. A tristeza, ela é um resultado dos teus pensamentos constantes e das tuas falas. Então é como se viesse a tristeza lá e batesse na portinha. Ô, Débora, tu tá triste? Eu sou tristeza. Eu vim te avisar que teus pensamentos não estão legais. E por isso que eu tô aqui. Ou a tua fala não tá legal, o teu foco não tá onde tu gostaria. Por isso que eu tô aqui. Então tem gente que ignora, tem gente que bate na porta e fala a culpa é dele, sabe? E não tá nem aí, não olha para dentro. E aí o que que acontece? Aí dá uma doença. Aí a pessoa começa a ficar doente, porque é resultado, uma coisa vai dando a outra. E se a gente falar, tipo, eu tô triste, e começar a se questionar por que que eu tô triste, o que que eu tô sentindo, o que que eu tô pensando, qual que é a qualidade dos meus pensamentos, e aí começar a se policiar. Eu tô focando no outro, eu tô focando em algo ruim que aconteceu, eu tô focando nos meus sonhos, porque se eu tivesse focando nos meus sonhos, eu não ia estar assim. Então, é uma coisa constante que a gente tem que ficar se policiando. E tem gente que fica brava, tem gente que não quer, porque é as crenças. As crenças limitam. A gente tem esse sentido. Nossa, os pensamentos, eles estão ali, imagina, é cerca de 70 mil pensamentos por dia. Não tem como a gente controlar tudo. Mas o sentimento, ele é um indicativo. É como se fosse... como é que eu vou dizer? O GPS. Vamos explicar o GPS. É legal dar exemplo porque o pessoal entende mais fácil. Gosto dos exemplos, adoro. Daqui a pouco tem o O boneco, eu GPS. gosto. Sim, eu gosto. O GPS, tu botou ali o teu caminho, eu vou ir em tal lugar. E aí eu tô indo lá pro teu lugar. Só que eu mudo a rota. Sem querer, eu entrei numa rua, tava fechado lá. O que que o GPS vai falar? Ele vai recalcular a rota, ele vai avisar, né? Recalculando rota, recalculando rota. O sentimento ruim é a mesma coisa. Eu quero ir pro meu sonho, eu quero uma casa linda e maravilhosa. Só que eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô ansiosa. É como se o GPS estivesse recalculando rota. Ó, tu tá errada aí, ó, tu tá no caminho errado. Vamos recalcular isso aí porque tu quer ir para tua casa e esse não é o sentimento certo. Então a gente sempre tem que saber, tô com sentimento, tô com sentimento ruim, tá recalculando a rota. Tá recalculando, então eu preciso parar e pensar, peraí, para onde eu tenho que ir agora? E pensar que esse sentimento aí não tá legal, não tá legal. Então a gente tem que saber aonde quer ir, que eu falei bastante isso na semana da cocriação, aonde eu quero ir. Em primeiro lugar, a gente tem que saber onde eu quero ir e onde eu não quero mais ficar. O que eu não quero mais na minha vida? Essa lista é imprescindível a gente ter. A gente tem que fazer uma lista daquilo que eu não quero, daquilo que eu quero. Eu não quero mais ficar irritada, eu não quero mais pessoas invejosas, eu não quero mais falta de dinheiro, eu não quero mais isso, tudo que eu não quero mais. Aquilo ali, eu tô proibida de pensar ou sentir, sabe? Eu preciso controlar aquilo ali. E o controle é a gente. Eu dei o exemplo do Max, que não tá aqui, do Max Steel. Ou Onde a está o gente Max? controla ele, ou ele controla a gente. Então, ou a gente controla a nossa mente, os nossos pensamentos e os resultados que a gente vai ter, ou ele controla a gente e aí seja o que Deus quiser. Aquela frase lá que eu falei que a gente tem que cortar da nossa vida, né? Seja o que Deus quiser. Deus quer o teu melhor. A gente, o nosso interior, nós somos pura luz, nós somos a centelha divina. A gente, né, o nosso espírito, nós somos centelha divina. Nós temos saúde, nós temos abundância, prosperidade, a gente é feliz. Só que a gente acaba desfocando da nossa centelha, desconectando com o nosso interior por conta
de influências externas, né? De coisas que vão acontecer na nossa vida, e é normal. Mas a gente sempre tem que lembrar que eu sou a centelha divina, todo mundo é a centelha divina. Então a gente precisa pensar assim, eu sou luz, eu não sou isso. E quanto mais sentimento negativo eu tenho, menos em contato com a minha centelha eu tô. E isso é uma coisa importante a gente saber. Os nossos sonhos estão tudo na nossa centelha. Tudo, tudo aqui dentro. Tudo que eu sonhei tá aqui na minha centelha. Sabe? Por exemplo, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um salário de, sei lá, 100 mil reais no mês. Tá tudo na minha centelha. Só que eu preciso estar em conexão com ela para receber tudo. Eu não preciso Tá, nem ficar deixa eu focando, fazer fazendo uma técnica. pergunta. Peraí, deixa eu fazer duas perguntas. Primeiro, como que a gente entra em conexão? Eu vou anotar, porque muita gente depois me pergunta, muita gente gosta do seu conteúdo, mas fala comigo sobre outras coisas. Então, vai ler tarô comigo. Ah, eu adorei a live que a Débora falou disso, eu escuto muito isso. Então, o que que eu quero poder dizer para essas pessoas, para elas entrarem? Qual é um jeito de entrar em conexão? E outra coisa que eu queria te perguntar, como é que é um jeito da gente esvaziar a nossa mente desses sentimentos ruins? Por exemplo, eu tenho que trabalhar, acontece muito comigo. Coisas do dia a dia vêm, é uma coisa que um fala, que outro fala, que eu tenho que resolver, e eu tenho que fechar aqui e conectar para poder ler o meu oráculo. Como que é? E eu estava falando isso hoje com os meus alunos. Eu falei assim, a gente precisa fazer um esvaziamento da mente, porque muitas vezes a gente projeta na carta do outro um sentimento nosso. E aí tem que fazer um exercício todo, fica assim, fica um vai e vem, no final do dia você está morto. Porque você projetou um sentimento seu, você está lá, absorvendo a energia do astral, aí você projeta o seu, daí você volta, daí você repensa, aí você racionaliza. Aí você vai. É muito exercício mental e no final do dia você está destruído. Tem algum jeito de você fazer, eu estou anotando aqui, o esvaziamento da mente para você poder só captar coisas boas? Sim, ponto zero é o nome que a gente chama. Ponto zero. A Tá. única maneira, pena que eu não tenho aqui, eu não tenho como desenhar. Eu tinha que, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para poder explicar, porque no desenho fica melhor. Deixa eu fazer dois bonequinhos aqui, que tudo é a gente. Aqui é a centelha, nossa, não reparem a letra, tá? Tô escrevendo. E aqui é o físico. Vou mostrar aqui, ó. Ó, dá para ver? Tem que puxar um pouquinho mais Aqui é para trás. você. Aqui é você no mundo físico, tá vendo? Você. Tá. Aqui é sua centelha divina. É você perfeito, abundante, tem tudo que você quer. O carro tá aqui, a casa tá aqui, o salário tá aqui. Aqui é a centelha, tá? Como eu acesso a minha centelha? Que eu consigo, se eu conseguir me conectar com a minha centelha, o que que acontece? Eu consigo atrair o que eu quiser para minha vida, sem precisar pensar muito, porque é resultado. A centelha é abundante, o dinheiro vem, a amizade vem, o amor vem, tá tudo aqui, ó. Não preciso nem pedir. Então, como é que acontece? O ponto zero é o que vai te ligar com essa centelha, com o teu mundo, com o teu interior, né? O teu poder co-criador. O que que é esse ponto zero? É quando a gente esvazia a mente. O ponto zero é tu ficar assim, sabe que nem quando a gente tá naqueles respirador no hospital, assim é a gente no dia a dia. Tá sempre ali piscando, vibrando, em vários sentimentos, né? E vai, e volta, e tô feliz, e tô triste, tá ali. Então, a centelha, ela é o ponto zero, ela é nada, ela não tem nada, a gente consegue esvaziar. E aí tem formas de a gente conseguir acessar essa centelha, porque a gente só cocria em ponto zero. Isso é uma coisa importante todo mundo saber. A gente só vai conseguir cocriar nossa realidade quando estiver em ponto zero, que é em conexão com a nossa centelha. E aí, como é que a gente faz? Uma forma simples, que tem gente que não consegue, é dormir. Quando tu dorme, tu tá em ponto zero. Tanto que em vários livros que eu li, curso, eles falam, tá irritado? Tá isso, tá aquilo, tá com sentimento de baixa vibração? Tira um cochilo, dorme, bota aquela música calma, nem que tu não durma, só fecha o olho, sabe? Fica ouvindo aquela música tranquila, aquilo ali vai te deixar mais ou menos no ponto zero. Meditação, tem gente que não consegue, mas é tu esvaziar tua mente e tu treina, isso é treinável. É treinável. Tipo, vamos supor agora, ó, a gente fecha o olho, não pensa em nada. A gente vai conseguir ficar no máximo 5, 10 segundos sem pensar em nada. Aí vai vir um pensamento. Quem é que será que tá olhando? O que tá acontecendo? Sabe? Vem aquele pensamento. E aí
passou. Aí, a segunda vez que tu tentar, tu vai conseguir ficar com mais tempo sem pensamento. Esse é o ponto zero. Esse é o segredo de tu cocriar. Tipo, tu tá fazendo uma visualização, tu tá fazendo... Tu quer tirar tudo da tua mente, fecha os olhos e tenta não pensar em nada. Tu vai pensar logo, mas vai fazendo esse exercício diariamente para te ver que tu vai conseguir ficar mais tempo em ponto zero. E esse é o momento que tu te conecta com a tua centelha divina. E aí, se tu pensar no teu sonho naquele momento... conecta, sabe? É uma coisa assim que dá aquela explosão, como é que fala? O feeling ali dá entre tu e tua centelha e aí tu consegue cocriar. Então, o ponto zero é o segredo da cocriação. E a melhor maneira de tu esvaziar a mente é dormindo, é colocando aquelas músicas que faz com que tu entre em estado teta, né? Tanto que tem o Theta Healing, para fazer com que tu entre nesse estado, tu vai viajando, tu vai até o universo. Por quê? Porque tu tira a tua mentalidade. Isso é a iluminação. Já ouviu falar? Ah, aquela pessoa lá se iluminou. Iluminação é tu conseguir viver no agora, no aqui e agora, sem pensar no que aconteceu ontem, sem pensar no amanhã. É viver no agora. E isso é difícil? Precisa de treino, 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 treino. Tem naquele livro, A Autobiografia de um Yogi, do Yogananda, que o Steve Jobs botou para todo mundo ler quando ele morreu. Ele já deixou preparado lá para todo mundo ler. Ele lia todo ano esse livro. Porque ele fala muito desse poder de a gente controlar a nossa mente, de a gente entrar nesse ponto zero em contato com a nossa centelha. Então, assim, qualquer sentimento negativo, qualquer coisa que está afastando a gente da nossa centelha e está afastando a gente do nosso sonho. E a gente já viu, né, que isso é um looping eterno, a gente não para. A gente está nessa correria do dia a dia, a gente não tira esse tempo. Eu estava falando hoje com o Caio, eu disse assim, eu já cuido meus pensamentos, eu já entrei numa rotina de cuidar e tentar não focar naquilo que está lá fora. Né? Porque eu sei que aquilo que está lá fora, se eu focar naquilo, eu vou trazer mais daquilo para mim. Então a gente tem que ter essa consciência, eu já tenho, só que às vezes a gente não consegue. Então tem que ter aquela rotina diária de parar 10 minutos e agradecer. Agradecer por tudo que está na tua vida. Agradecer pelo que tu tem, pelo que tu não tem. Agradece. Isso aí já faz com que tu se conecte com a tua centelha também. Porque tu vai estar pensando no que tu tem de bom. Tu vai estar gerando aquele sentimento bom. E isso aí vai te conectar com a tua centelha. A gente tem que pensar assim, ó. Eu preciso me conectar com a minha centelha divina. É isso que vai trazer a realidade que eu quero. Então, que maneiras? É fazendo coisas que façam com que eu me sinta bem. Praticar gratidão, que a neurociência já comprovou, né? Faz um mês, 30 dias de exercício praticando a gratidão diariamente. Mas não é aquela coisa assim, gratidão por tudo. Não, senta e escreve. Pelo que você é grato agora, eu sou grata por isso, por aquilo, pela minha saúde, pela minha casa, por mais que não seja a casa que você gosta, sabe? Seja grato. Ali você vai estar se conectando com a sua centelha. E agradeça pelo que, porque, ó, olha o segredo, começar a agradecer pelo que tu tem. Depois começa a agradecer pelo que tu gostaria de ter como se já tivesse, porque tu vai entrar no embalo, a tua centelha vai entender que tu já tem aquilo e ela vai querer te dar mais daquilo. Então a gente precisa fazer esse exercício da gratidão diariamente, de preferência ali quando a gente acorda ou antes de dormir. Isso é uma coisa obrigatória para a nossa vida. Tira as pessoas da depressão, tá? Eu vi um vídeo do Pedro Calabres, que é um neurocientista, e ele fala desse estudo aí. 30 dias pode tirar a pessoa da depressão com esse simples exercício da Não gratidão. duvido. Eu não Então, assim, duvido. Agora me conta, a gente acionar o ponto zero, a gente entrar nessa conexão esvaziando a mente de noite. Como você disse que o sono é uma forma também de você estar nessa frequência, não seria melhor do que de manhã, de repente? Então, de manhã te prepara para o resto do dia. De noite vai te preparar para a noite, porque enquanto a gente está dormindo, a gente está cocriando. Por isso que a gente tem que cuidar. O filme que olha antes de dormir, o que a gente olha nas redes sociais. Às vezes tem gente que fica lá com o celular nas redes sociais, olhando as coisas ruins, pum, desliga, vai dormir. Vai aquilo ali ficar gravado na tua mente. Porque você vai entrar em ponto zero quando dorme. E isso é uma coisa que eu parei também de fazer. Porque eu entrava ali no TikTok, nossa, aquilo ali, se tu focar nas coisas ruins, o que tem de tragédia. Então, assim, eu não quero aquilo ali. A gente começa a ficar negativo. Eu me policiei. Teve um tempo que eu comecei a olhar e eu começava a me sentir muito ruim, muito estranho. O que é aquilo ali? Quem não sabe, não identifica que é aquilo ali que eu tô olhando. Então, olhar o que eu leio livro antes de dormir. Sempre, sempre, sempre. Pode ser 2h30 da manhã e eu tô podre. Eu vou ler.
Ou eu olho vídeos de autoajuda, que eu tô postando meus stories também. Sabe aqueles não é autoajuda, aqueles que te motiva. Eu olho esses vídeos também, por quê? Porque é aquilo ali que vai ficar na minha mente. O meu ponto zero vai estar pensando naquilo ali. A minha centelha vai captar tudo aquilo ali, que é a esperança, sabe? Sabe o que eles podem fazer também? Eu puxando a sardinha para minha brasa. Escutar a oração do VIP Platinum, que tem todos os dias, entendeu? Colocar a última coisa do dia antes de dormir. Você sabe que quando eu tô fazendo a oração para eles, eu viajo. Pode estar tendo um tiroteio aqui na frente. Tem hora que eu olho, o gato derrubou tudo, tá tudo pendurado e eu não vejo. De tanto que aquilo, eu tô brincando, mas nem tanto. Eu acho que a oração antes de dormir também pode ser importante, de repente, essa meditação, um mantra, não é não? É, é algo Porque, é algo que te deixe com um pensamento no aqui e agora. Se tu tá fazendo uma oração, tu tá focado na oração. Se tu tá lendo, tu tá focado no que tu tá lendo. Então, é tu focar no aqui e agora, sem pensar no que aconteceu lá atrás, sem pensar na fulana, no ciclano. É aqui e agora. Aí tu entra no ponto zero. Tem exercício da contemplação. Tu vai para a natureza, até eu gosto de fazer isso às vezes antes de dormir. É de noite, eu vou ali na frente, eu fico olhando para o céu. E aí eu fico pensando assim, nossa, né? Olha onde a gente vive, pensa que a gente tá flutuando, eu fico viajando, mas eu penso no aqui e agora, sabe? Tu olha para o céu e tu contempla o céu, tu contempla a árvore, tu olha o passarinho, tu olha a natureza. É tu contemplar o aqui e agora, onde não dá espaço para nada de ruim entrar na tua mente. Então, isso você está em ponto zero. E esse é o momento que a gente tem que pensar nos nossos sonhos. É exatamente ali que tu tá conectado com a tua centelha. Só que também, o que muita gente faz de errado é, faz técnica, faz isso, faz aquilo, o resto do dia tá lá reclamando, tá pensando problema. Não adianta, a gente tá em desconexão com a centelha. Então, a gente tem que cuidar sempre. O que eu pensei agora, eu tô vibrando. Pensei, vibrei, pensou, vibrou. Isso aí tem que virar um mantra. Pensou, vibrou. Sempre, o tempo todo. Eu tenho que pensar isso aí. Porque os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Então, essa é, assim, é o mantra que a gente tem que saber sempre, que os meus pensamentos criam a minha realidade. Isso a gente tem que saber. Como eu tô sentindo, como eu tô vibrando, para cada 15 minutos penso, o que eu tô sentindo agora? Isso é autoconhecimento. Isso é necessário a gente tá, sabe? É necessário o autoconhecimento. O que eu tô sentindo agora? Deixa eu pensar, tô neutra. Aí entra aqui, ó, neutralidade, 250 Hz. É o verdinho aqui, ó, para quem não consegue ler. Neutralidade. Então, eu consigo cocriar algo aqui? Não. Neutralidade eu não consigo. Mas eu também não atraio nada de ruim para minha vida. Então, eu tenho que pensar que, ó, vergonha, culpa, apatia, tudo aqui assim, ó, a gente está contraído, tá escrito aqui, ó, contração. O que que é contraído? Eu tô segurando o meu sonho para ele não vir para minha vida. Eu tô, sabe, repelindo ele. Quando eu tô nesses sentimentos ruins, eu tô repelindo os meus sonhos. E isso eu tenho que ter a consciência. Como eu tô agora? Tô triste. Peraí, o que que eu vou fazer para mudar então? Porque o meu sentimento tá repelindo o meu sonho, eu não quero isso para minha vida. Então, é a gente ter essa consciência o tempo todo que eu tô com os meus sentimentos criando. Então, ali, ó, a partir de disposição, aceitação. Aceitação, gente, é a melhor coisa que tem, a gente aceitar. A gente aceitar que essa realidade que eu tenho hoje foi por minha causa, que tudo que aconteceu na minha vida, até de ruim e de bom, é de minha responsabilidade. Eu que trouxe aquilo ali por conta da minha frequência, dos meus pensamentos, dos meus traumas, daquilo que eu alimentei ao longo dos anos, porque às vezes a gente fica focando numa coisa que aconteceu lá atrás e para nossa mente ela não sabe se aquilo que aconteceu lá atrás está acontecendo hoje. Se a gente visualizar uma coisa boa e pensar em algo ruim que aconteceu lá atrás, a nossa mente não sabe se a gente está vivendo aquilo ali de novo, ela acha que é aqui e agora. Por isso que a gente tem que se concentrar no aqui e agora e pensar naquilo que a gente quer. É difícil, às vezes, esquecer o passado, mas quando a gente começa a ter conhecimento e aceitar que se eu pensar naquilo ali de novo agora, eu estou criando mais daquilo para minha vida, é se policiar. É se policiar. Não tem mais o que fazer. A mudança, essa mudança, ela depende da gente. Tem as ajudas que a gente dá, né? No grupo VIP, são muitas informações, conhecimento, oração, afirmação. Tem os rituais que a gente faz que ajuda na mudança da vibração da pessoa, ajuda na limpeza espiritual, que inclusive quem está aqui, quarta-feira, Selena, a gente vai fazer um de limpeza espiritual, que é importante a gente estar com o espiritual limpo, né? Um ritual coletivo, quem quiser participar.
É só entrar em contato. E assim, é importante a gente estar cuidando disso tudo, sabe? Do espiritual e saber que o que eu tô pensando, eu tô atraindo. E tudo de ruim que aconteceu na minha vida, tem gente que não aceita isso, sabe? Nossa, eu atraí tudo aquilo ali de ruim, atraiu. Atraiu. Uma criança tem uma vibração já, ela já nasce com uma vibração da genética dela, porque as crenças, elas são genéticas, maldição hereditária. O que muitas vezes é maldição hereditária? É uma coisa que alguém falou para um ente teu e foi passando através da genética. A pessoa aceitou aquilo ali, foi se repetindo e não sai. A crença vai passando, geração em geração. Acontece muito para os meus consulentes. Aí eles têm um padrão de repetição que acontece sempre na vida deles. Ah, eu não consigo encontrar o amor, quando eu encontro ele vai embora, quando eu encontro ele me trai, quando eu encontro eu sou abusado, sofro abuso emocional, ou eu não consigo fazer amizade, todas as minhas amizades me puxam tapete, ou sabe, sempre repetições, e aí a gente acaba achando nas cartas a maldição de jugo hereditário que a gente chama, né? E está na Também é uma vibração. coisa que deve ser bem difícil de tirar isso, né? Se a gente tem um esforço. Tem ajuda, né? A gente consegue, como a alquimia da consciência, limpa, né? Tem os rituais que a gente faz, limpa tudo, mas a pessoa pode, por si própria, não querer mais aquilo. Ela precisa aceitar que aquilo ali tá nela. Primeiro passo, eu atraí aquilo ali para minha vida, isso tá em mim. E eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Então eu preciso cortar isso. E isso é uma coisa que eu tinha um padrão de relacionamento também. Tu sabe ali, não era tudo como foi o último, mas tinha uma coisa ali, por exemplo, vícios. Todas as pessoas que eu arrumava tinham um vício. Aquilo ali era uma coisa assim que, meu Deus, isso aí deve ser de família já, né? E aí, o que eu pensei? Eu comecei a limpar isso. Foi na época da alquimia, né? Que daí apareceu o Caio, que foi totalmente diferente de todos os outros. Então, assim, mesmo quando a gente já tá com uma pessoa, eu limpei alguns padrões também, porque eu E você tinha um limpou não merecimento. mesmo. Você limpou mesmo, né? Que o Caio é tudo natureza. Ele É é todo todo o contrário. diferente, é. E assim, uma coisa, o nosso relacionamento mudou muito também, porque eu mudei. Sabe a gente botar a culpa no outro? O vitimismo, isso aí tranca a nossa vida, gente, como vocês nem imaginam, o vitimismo. Não, porque aquilo ali aconteceu, é culpa dela. Não, porque ela me estressou. Não, porque ela me irritou. Ela que me deixou assim. Sabe? A culpa é da mãe, da avó, da tia. A gente culpar as pessoas, mas aquilo ali tá em mim. Quando eu comecei a perceber isso, porque eu culpava ainda, né? Às vezes o Caio falava uma coisa e eu ficava triste, eu chorava por conta dos meus outros relacionamentos, do meu último relacionamento, então eu ainda estava machucada, e eu ficava chorando, pensava assim, será que eu não mereço ser feliz? Olha o que a gente fala para nós mesmos, né? A gente está repetindo algo que a gente não quer que aconteça. E aí eu falava, será que eu não mereço ser feliz? Será que eu nasci para sofrer? Olha as afirmações que a gente faz para a gente mesmo. E isso a gente faz. Quando eu comecei a ter consciência, e eu reclamava muito pro Caio, porque tu é assim, porque tu precisa mudar, porque tu... Quando eu comecei a estudar, eu pensei, gente, muda dentro, que lá fora tudo vai mudar. A vida lá fora é um reflexo do que está aqui dentro. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a mudar dentro de mim, parece mágica. A gente, sabe, não discutiu mais, não aconteceu mais. Parecia mágica. E não mudou nada nele. Eu mudei em mim. E tudo mudou. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Eu ia pegar um espelho aqui até para demonstrar, não tem espelho. Mas assim, deixa eu ver, eu vou pegar isso aqui, ó, cheio de canela e laranja aqui, o pratinho. Faz de conta que isso aqui é um espelho. Quando eu falo para a pessoa, porque tu me deixou com raiva, porque tu é esse aquilo, porque... Como é que é a frase que as pessoas falam? Nossa, tu não... Como é que é? Putz, a frase das pessoas em relação a dinheiro, o que as outras acham? Tipo, as pessoas ficam muito preocupadas, né, com o que tu tá fazendo, como tua vida tá mudando, e tudo que tu fala para outra volta para quem? Para quem que tu tá falando? Para ti. É como se fosse um espelho. Não existe o outro para o universo e para tua consciência. A gente tem que ter essa ideia. Não existe o outro. Não Tudo que eu existe tô o falando para outro. ti agora
Não, não tem tu na minha mente, é só eu. A nossa mente, ela é unitária, só existe eu na minha mente. Tudo que eu reclamar vai ser pra mim, tudo que eu xingar o outro, porque aquela pessoa lá é invejosa, eu tô me chamando de invejosa. E a inveja vai voltar pra mim, mais situações para as pessoas sentirem inveja. Então, é saber que tudo que eu falo, tudo que eu penso em relação ao outro volta só pra mim, só pra mim. Só de a gente saber isso aí, a gente já começa a olhar para dentro. E a mudança toda tá aqui dentro, ó, tá aqui dentro. Então, quando a gente tem inveja, inveja é um sentimento, a gente até ia falar, né? Eu mudei para as vibrações porque é o mais importante sentimento. Mas quando uma pessoa tem inveja ou julga o outro, tá aqui embaixo, ó, gente. Aqui embaixo, ó, a gente nunca vai sair desse looping da nossa vida se a gente continuar com esse sentimento. E muita gente que tem inveja não sabe que tem inveja. Isso aí, assim, se tu olhar os livros ali de neurociência, tudo, a pessoa que tem inveja, ela não sabe que está tendo inveja, porque ela acredita naquela verdade dela, né? Então, assim, olha só como dentro da inveja e do julgamento tem a escassez e o não merecimento. Porque a pessoa fala assim, nossa, mas aquela lá mudou. Não fala, aquela lá tá, só pensa em dinheiro. Isso aí mostra que tu tem escassez na tua vibração. Porque o que a pessoa faz da vida dela não diz respeito à tua. Se tu tem abundância na tua vida, a vida da outra não diz respeito nenhuma. E a gente nunca vai saber o que acontece com a outra pessoa, nunca, 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 porque a gente sempre vai enxergar o outro de acordo com o que a gente viveu, de acordo com o que a gente sentiu. Uma pessoa que sofreu muito no amor, ela vai ver uma outra pessoa feliz e vai dizer, impossível, ele deve estar, ó, ele não é legal com ela, não existe relacionamento feliz. Tem gente que fala porque ela nunca foi feliz. Então, isso aí é sempre de acordo com a percepção da outra. Sempre, 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 sempre vai ser. Eu sempre vou achar. Tem aquela frase que eu falo e é perfeita. Você não é o que eu acho que você é. Eu sou o que eu acho que você é. Então, sempre que a pessoa acha, às vezes o Caio tá falando uma coisa, eu falo, isso aí é de acordo com o que tu acha, para ele saber. Então, a gente tá sempre falando isso, tipo, eu vou falar uma coisa. Não, porque tu falou aquilo ali. Sim, mas isso é o que tu acha. Eu falei, sim, é o que eu acho. É a minha concepção na minha mente, porque eu nunca vou saber o que a pessoa pensa. Ai, ela deve estar fazendo isso e aquilo. Eu tô achando de acordo com as minhas crenças. Nunca o outro vai saber o que é verdade. Então, a gente vai dizer, vamos supor que tu tem um relacionamento e eu começo a encher a cabeça assim, nossa, ele tá te traindo? Olha, eu peguei ele conversando com uma mulher. Ó, cuidado que ele não é flor que se cheire. Já pensou se alguém fica sempre na tua mente falando isso? Aí ele vai receber uma mensagem ou ele vai estar conversando com uma mulher que não tem nada a ver. A tua mente já mirabolou e tu já acha que ele tá te traindo. A gente cria, a gente cria. Aí o É como se fosse pensamento teatro. gera o sentimento, E vai o pensamento que a gente trazer tem gera o mais daquilo sentimento e vai ali. trazer energia. E isso é uma Deixa eu coisa... fazer só uma É um arte. bingo, é Peraí, um bingo. espera só um pouquinho que eu vou fazer uma arte. Eu vou fingir que eu caí daqui dessa chamada. Ó, gente, quem quiser, quem tá aqui, peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou fingir que eu caí, vou entrar no meu outro, vou pedir para entrar nessa live. Por quê? Porque a galera do meu outro Instagram que não sabe que a gente tá aqui, a gente vai manter essas pessoas que tem e trazer quem não sabe que a gente tá aqui. Posso fazer isso? Pode. Então, só vai falando aí com eles um pouquinho, daí eu vou me derrubar da live, vou mudar de Instagram e vou pedir para entrar de novo na live. Pode ser? Pode sim. Uhum. Ó, a Fabi dizendo, eu acho que vocês estão falando de mim. Tá, vamos fazer isso. Como é que eu me derrubo daqui? É só Me tu derruba você. sair da tela. É que se tu sair do teu Instagram, tu vai sair da live. Isso, eu vou sair da live, eu vou entrar no outro Instagram e vou te chamar para entrar na live, pode ser? Como? Eu vou fazer assim, eu vou sair daqui, desse Instagram, vou para outra live, vai desaparecer o aí de vocês. Tá. Aí eu vou para lá e vou pedir para entrar na sua live pelo outro, tá. porque aí a galera do outro também sabe que a gente está aqui. Ah, sim. Pode ser? Pode ser. Então, Daí tu manda eu preciso só solicitação. que você me derrube. Eu derrubo aqui, Não, tu então, no aperta no xizinho. xizinho aí, Uhum. Tá, eu já venho, eu já volto. Então, gente, ó, a Selena já volta. Isso é uma coisa muito séria, tá, gente? O julgamento e a inveja, eu queria falar muito com vocês isso, porque isso aí é importantíssimo a gente ter ideia de que quando eu tô falando mal do outro, por mais que
por mais que eu ache que aquilo ali é o certo, se eu tô falando mal do outro, eu tô julgando. E o julgamento deixa você aonde? Aqui embaixo, ó, contraído. Pensa que você tem que estar aberto para receber o seu sonho. Quando você está contraído, você não recebe nada. Você está com todas as portas e janelas fechadas para o seu sonho acontecer. Então, é contração. Eu tô com inveja. Como é que eu sei que eu tô com inveja? Eu tô falando mal de alguém. Isso aí pode ser uma inveja camuflada. Eu tô julgando o outro. É uma inveja camuflada. Como eu sinto? Eu me sinto bem quando eu assisto aquela pessoa crescendo, quando eu vejo que ela tá crescendo. Gente, eu tive que trabalhar isso em mim também. Sabia? Às vezes eu vi uma pessoa que eu queria ser igual a ela e eu tinha um sentimento estranho. E eu pensava, opa, o que eu tô sentindo aqui? Eu tô estranho? Então, gente, esse sentimento estranho é inveja. E a gente não quer admitir. O primeiro passo é a gente admitir. Ou então a gente vai falar o seguinte, ih, olha lá, ó, aquela ali tá mudou. Nossa, mas ela tá cheia, mas ela tá muito arrumada. Ela mudou muito. É inveja, gente, é inveja. A inveja deixa você contraído para conseguir qualquer sonho que você tenha. É para receber, entendeu como isso é importante? O julgamento, a gente precisa aprender a não julgar o outro. Isso eu tive que me policiar, faz 1 ano e meio que eu comecei a me policiar. O que é julgamento? Ah, mas eu não julgo o outro. Aquilo que você falar do outro, você falaria na frente dela? Você falaria? Tipo, Débora, só tá pensando em dinheiro agora. Você falaria isso? Quando a gente fala para alguém algo, você tem que pensar se essa pessoa gostaria, se ela gostaria de estar recebendo aquilo ali, de estar ouvindo o que você falou. Se ela não gostaria, você está julgando. E quando a gente julga, a gente está contraindo, a gente está tirando toda a possibilidade, fechando as janelas e as portas para o nosso sonho ser realizado, tá, gente? Então, assim, tem isso em consciência, tá? Tem isso em consciência para você. Chamei já, Selena. Tem isso em consciência, tá? A gente tem muitas pessoas, tá? Muitas pessoas. Deu certo? Deu, peraí, deixa eu só colocar uma carinha melhor aqui, porque ninguém merece, né? Pronto. Tem Deu muita. Eu certo. tava falando sobre o julgamento, né? Que como tem gente que tem mania de julgar o outro sem ao menos saber nada. E faz 1 ano e meio, mais ou menos 2, que eu comecei a policiar o julgamento. E o julgamento, a inveja, é algo que às vezes a gente não pensa. Eu, às vezes, via live quando eu tava lá começando de pessoas que eu queria chegar, né? Que eu ainda quero. Eu penso assim, nossa, como eu queria estar ali onde ela tá. E ao invés de eu pensar assim, que legal, olha que legal onde ela tá. Nossa, eu abençoo a vida dela, porque olha que maravilhoso que ela conseguiu, eu também posso. Eu senti uma coisa estranha, sabe? Eu pensava assim, nossa, mas como ela tá feia. Nossa, ela tá muito empreguetada. Ela tá, olha só, botou botox, coisa feia. Isso aí, gente, começava a julgar sem querer. Então, o que é julgamento? É inveja. Então, é a gente saber identificar. A primeira coisa é saber identificar o que tu tá sentindo. E se tu está julgando, tem muita gente que fala, eu não julgo. Gente, eu não julgo. Mas tudo que você falou de alguém, você falaria para ela? Essa pessoa ficaria feliz? Tudo que eu penso de alguém, eu penso assim: se eu falasse para ela, será que ela ia ficar feliz? Não, então pode parar com esse pensamento que já é negativo, tá baixando minha vibração. Eu tenho que ter essa ideia disso, sabe? Então é assim, é saber que se o que eu falei, eu pensei de alguém, ela vai ficar triste, ela não vai gostar, eu não vou pensar. Por isso que eu tenho, assim, eu nunca falei de ninguém, eu não gosto disso. Mas eu aprendi mais ainda a não falar, porque eu ficava numa conversa mental. Eu posso não falar para o outro, mas eu pensava. E até hoje a gente tem que parar e pensar, tipo, para, isso ali que ela tá fazendo é por conta do que ela viveu, isso aí tá dentro dela. E o que ela tá fazendo vai voltar somente para ela, não chega até mim, não atinge. Então é a gente pensar isso, é voltar para dentro. O que, que eu tô sentindo? Deixa eu focar pro meu sonho. Então é a gente ter essa consciência. Essa tabelinha a gente consegue no Google. Tenha ela sempre em mão e pense o que, que eu tô sentindo agora. Eu tô com medo, eu tô tristeza, eu tô contraída. É como se a minha janelinha para o meu sonho estivesse fechada. Eu não estou recebendo meu sonho. Por isso que eu faço técnica e nada funciona. Tem gente que faz técnica, né? Para conseguir o sonho. Ah, eu fiz técnica, eu mudei, isso nada mudou. Porque o teu sentimento está com a portinha fechada e você não recebe o seu sonho. Então a gente tem que ter essa consciência, tá?
Teve uma pessoa que botou aqui, ó, quando uma pessoa te sacaneia e você vai falar mal dessa pessoa, se ela te sacaneou, é porque o que você sentiu estava na sua vibração, na sua assinatura vibracional, tá aí dentro de ti. E isso é uma coisa que as pessoas não aceitam, né? A gente tem que saber. Tá dentro de mim isso. O que eu senti? Tristeza? A pessoa me sacaneou, fiquei com raiva, fiquei triste? Tá dentro de mim isso. Então eu preciso, opa, deixa eu limpar isso aqui, deixa eu me perguntar da onde que eu tenho essa tristeza. Vai se questionando. Quanto mais a gente se questionar, mais a gente consegue limpar. O questionamento limpa. E o foco, gente. O que a maioria das pessoas pergunta, mas como eu me livro desse sentimento? Começa a focar em coisas que te façam se sentir bem. Tem uma lista de música feliz, né? Não aquelas músicas lá, as músicas de corno, música de vibração baixa, isso baixa a tua vibração. Então tem que ser música feliz, música alegre. Tipo, eu gosto do Coldplay bastante, adoro Coldplay, Maroon 5, músicas que me deixam bem. Então, música que aumenta a tua vibração. Sabe o que me deixa feliz? Que eu fico chorando e eu assistia isso naquela época lá, a época do Fuzue, que tu pegou bem no início lá. Assisti o American Got Talent. Nossa, eu choro aquilo ali. Ontem de noite eu assisti, às 2h30 eu tava assistindo, eu pensei, opa, deixa eu parar. Sabe, o botão dourado, aquele, que eu chorava, nossa, me emocionei. Então é a gente fazer coisas, assistir vídeos, filmes que deixam a gente feliz. E pensar que enquanto eu tô feliz, eu tô em contato com a minha centelha divina, e a minha centelha divina tem todos os meus sonhos lá dentro. Então, eu tenho que me sentir bem. Eu tô pensando numa situação, eu tô pensando numa pessoa, eu tô pensando em alguém e eu tô ficando irritada, pode parar com isso. Ou eu vou dormir para entrar no ponto zero, eu vou dar uma cochilada, eu vou fazer o exercício da contemplação, eu vou assistir um vídeo, eu vou fazer algo para subir a minha vibração. Nós somos essa tabela aqui, ó. Isso aqui sou eu. O que eu tô vibrando tá atraindo para minha vida. Então pensa que isso aqui tá na minha volta, pensa que tá no meu peito aqui, ó. Vou botar aqui porque não dá para ver. Tá aqui o meu peito, ó. Isso aqui é a minha vibração. É como se eu tivesse um botãozinho de bateria, né? De nível de bateria. Tá aqui, ó. Quanto menor, menos eu atraio uma vida que eu quero. Quanto maior, mais eu tô atraindo uma realidade boa. Então, isso aqui que a gente tem que ter essa consciência, que os meus sentimentos estão atraindo a minha realidade. Como eu tô me sentindo agora? Tá contraído? Tá com a porta fechadinha. É a tabela vibral, a escala da consciência do Dr. David Hawkins. E isso aqui, gente, quando a gente entende isso, faz toda a diferença. Mas uma das primeiras coisas para a gente mudar nossa vibração, além de ter uma lista de coisas que façam com que a gente se sinta bem, é cuidar os pensamentos, é policiar todos os pensamentos. Não ficar martelando lá atrás, nem ficar pensando no futuro. E quando você pensa, volta para algo que você quer realizar. Por isso que a gente tem que saber aquilo que a gente quer. E, gente, uma coisa que ajuda muito é olhar imagens e vídeos daquele meu sonho. Casas, por exemplo, eu quero morar numa casa maravilhosa. Começa a olhar vídeos de casas bonitas, fotos de casas bonitas, sabe? Traz essa imagem para sua mente, porque quando você estiver negativa, você vai pensar, esse sentimento não está me levando para aquela casa. Começa a pensar na casa, faz algo que te deixa bem, vai para a rua, sabe? Contempla a árvore, olha o que tem à tua volta, ou até dentro de casa, quando se foca em algo, você está focando no aqui e agora, mesmo que for, por exemplo, que o chaveirinho ó, que eu fiz da minha letra. Você vai olhar e você vai começar a olhar os brilhos, sabe? Começa a olhar tudo. Por quê? Porque você tirou tudo de pensamento que tá ali de ruim. Você focou no agora, no que você tá olhando. E isso é um exercício muito legal para a gente focar no aqui e agora. Eu tenho várias coisinhas, tipo ó, o orgonitezinho. Eu vou estar olhando o arco-íris, a estrela, e não vou pensar em nada. Então eu consigo esvaziar minha mente quando eu foco em algo que não tem nada. E isso é a primeira coisa. A gente tem que saber, sabe, de diferenciar e saber como tirar esse pensamento negativo. Não adianta, não adianta. O que a gente está sentindo é por conta dos pensamentos. Tem gente que fala, mas eu sou positiva e tá lá triste, ansiosa. Não é. O sentimento é o resultado do pensamento. Então, tudo começa no pensamento. Tudo é o pensamento. A Lu Toledo perguntou quando uma pessoa que a gente confia 100% trai a gente. É que já passou faz tempo esse comentário dela. Se isso é uma coisa que está em nós também. O sentimento está na gente. Senão ela não teria feito para ti. Depois. O que tu o sentimento sentiu. de depois. É o ou que você tu atrai sentiu. essa
traição. Por exemplo, assim, a pessoa te traiu. O que que tu sentiu com essa traição? O que que tu sentiu com essa traição? Eu fiquei triste, eu fiquei magoada. É porque tu tem tristeza e mágoa na tua assinatura vibracional. Na tua aura tem tristeza e mágoa. E tu vai atrair pessoas que façam isso contigo. Essa pessoa aí, de confiança, ela poderia fazer isso com qualquer outra pessoa, mas você estava compatível vibracionalmente com isso. E ela acabou fazendo contigo. Entendeu? É você estar compatível com aquela vibração. Então, esse é o primeiro passo para a gente identificar. Isso está em mim, não está nela. E a gente parar de culpar o outro, né? Nossa, olha o que ela fez comigo, ela me traiu. Gente, isso está em mim. Se ela fez, é porque eu atraí. Isso é o mais difícil. É difícil a gente aceitar isso. Só que quando a gente aceita, as coisas começam a ficar tão fácil, as coisas começam a se encaixar de uma maneira, é a gente aceitar que o outro fez com a gente está em mim, e eu precisava aprender com isso, senão não teria acontecido. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender com as situações. Por isso que as coisas ruins acontecem, e a gente não tem que ver isso como uma coisa ruim. Nossa, ela me traiu, nunca mais vou falar com ela. Se não quiser falar, não tem problema. Mas aquilo ali aconteceu para eu olhar para dentro e ver que eu tenho esse sentimento em mim. Então é uma boa oportunidade de eu me limpar para isso não acontecer novamente com mais ninguém. Entendeu? Não é a pessoa. Ela foi uma atriz na tua vida para te mostrar que tu tem isso dentro de ti. E se tu limpar, tu se torna uma pessoa melhor, porque tu não vai mais atrair essa situação para tua vida. E isso demora para a gente entender, mas quando a gente entende que qualquer pessoa que está à nossa volta é ator ou é atriz para mostrar para a gente o que a gente tem dentro, para fazer com que a gente evolua, aí a história toda começa a mudar. Lembre-se que na nossa consciência não existe o outro, existe somente eu. Tudo que está lá fora é um espelho do que está aqui dentro. Tudo, 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 tudo. Então, se aconteceu algo, aquela pessoa foi simplesmente, ela fez o papel dela para nos mostrar o que eu tenho dentro. Entendeu? Então, Tá. é uma coisa assim que é difícil de entender. Tem mais gente perguntando aqui, ó. Deixa eu ver, Evangelina. Ela pergunta assim, eu entendi a dúvida que ela está tendo, porque eu também estou me perguntando isso. Então, se uma pessoa faz mal para a gente, o mal está dentro da gente? Essa foi a pergunta dela. Não o mal, não o mal, é o sentimento. A maldade está na pessoa, a maldade está nela. E aí a gente tem que tentar deixar isso com ela. Isso aí faz parte dos karmas dela, da evolução dela. Se ela te fez o mal, é um karma dela, não o teu. Por isso que a gente fala tanto em perdão. O perdoar o outro não é aceitar o que ele fez, é te desligar energeticamente dessa carga e desse karma que é dela. Se foi a pessoa que te fez o mal, o karma é dela, não é teu. Por que que tu vai ficar ali alimentando esse karma e carregando junto esse peso que não é teu? Entendeu? É dela, é o karma dela. Ela me fez mal, ela me traiu, é um karma dela. Mas eu tenho que ver o que eu senti. O que eu senti. O que eu senti com esse algo ruim que a pessoa fez. Isso tá dentro de mim. Eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, o sentimento está dentro de mim, não a ação ruim que ela fez, entendeu? Isso tem a ver com o karma dela. O sentimento é o que eu tenho em mim. Não sei se tirou a dúvida. Eu tô acompanhando aqui. O acidente pelo... também, ó. Tem gente que perguntou, Débora, tudo de ruim, um acidente também? Tudo de ruim, só que não é como é que fala, o ato, o que acontece com você, é o sentimento. O acidente, se o acidente fizer você se sentir triste, culpada, com raiva, pode acontecer, tá dentro das possibilidades. Já ouviu falar que a nossa vida, ela tem infinitas possibilidades? Muita gente que trabalha, né, com lei da atração fala, porque a sua vida tem infinitas possibilidades negativas e positivas. Positiva se você estiver vibrando positivo. Tá aqui a escala da consciência. Se você tiver com esses sentimentos aqui para cima, você vai estar atraindo infinitas possibilidades de coisas boas acontecerem na tua vida. E se você tiver contraída, com sentimentos invejando o outro, julgando o outro, com raiva, você vai estar atraindo infinitas possibilidades ruins, inclusive um acidente. Tá. Eu tô acompanhando. Exatamente, ó. Essa pessoa respondeu o que eu falei agora. Então, se uma pessoa faz o bem pra gente, é porque eu atraí isso? Com certeza, você tava numa vibração boa para atrair aquilo. Só que tem gente assim, ó, pensei e vibrou, tudo bem. Só que não é assim, eu pensei e aconteceu.
Isso aí acontece de que maneira? Um pensamento, ele precisa de carga suficiente para se materializar na nossa vida. Então, eu tenho que pensar recorrente em tal coisa, sempre. Só que às vezes a gente não tem nem ideia que não está pensando, que está pensando. Por isso que a gente precisa se policiar. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Se eu estou sentindo todo dia tristeza e um sentimento ruim, é porque eu estou alimentando isso. Então, pode parar. Deixa eu começar a cuidar meus pensamentos e alimentar e fazer coisas que me deixam bem. Eu vou cortar o mal pela raiz. Porque é exatamente isso. É a gente limpar esse sentimento, dá para fazer o Ho'oponopono e substituir por coisas boas. A gente consegue reprogramar nossa mente, fazendo afirmações, focando em coisas boas, fazendo aquilo que te deixa bem. E afirmações, 30 dias de afirmações já tem o poder de reprogramar a mente, que é o que a gente faz no grupo VIP também. Selena faz as orações, tem afirmações todos os dias, para não ter desculpa. Quem faz, reprograma. É 30 dias para a gente conseguir reprogramar. Então, tem várias coisas, repetição. Como é que esse pensamento criou vida? Como é que esse pensamento se materializou na sua vida? Repetição? Foi tudo se repetindo. Você pensou todo dia a mesma coisa. Você pensou que aquela pessoa é isso, que ela é aquilo. E qual é a vibração desse pensamento? Aí você criou uma carga suficiente para aquilo colapsar na sua vida. Para a onda colapsar, né? Que é o que a gente fala, tudo está em onda. Tudo tá em onda, que é uma onda que a gente não vê. Tudo tá em onda. E ó, muita gente fala, né? Ah, é porque como eu atraio o obsessor. Às vezes é a gente que atrai ele, né? Não é o obsessor que vem. A gente tá passando em um lugar, a nossa vibração tá tão baixa, a gente tá com um pensamento tão ruim, que a gente tá na vibração dele. Ele simplesmente é atraído, ó. E aí a gente fica todo sujo espiritualmente. E isso acontece bastante. A gente atrai o obsessor. Às vezes o obsessor tá lá na dele, né? Lá num canto e a gente passou perto da mesma energia e puxou ele. E às vezes, por pior que seja isso que eu vou dizer agora, às vezes a gente é o obsessor, né? O obsessor vivo. Se a gente usa Muitas de vezes é a palavras gente. ruins, se a gente usa de palavras ruins, palavras negativas, pensamentos que colocam o outro para baixo, muitas vezes de forma inconsciente, você tá num costume, você acostumou a reclamar das coisas, a estar sempre murmurando, você acaba obsediando outras pessoas, porque outras pessoas estão numa frequência, você vai lá e estraga a frequência dos outros, né? Eu vivo me perguntando isso, será que a maneira como eu estou agindo, pensando, dizendo, não está estragando a frequência? Me fala uma coisa que talvez alguém possa estar perguntando, possa estar se perguntando, que eu me perguntei aqui. E quando você é obrigado a conviver com pessoas que baixam sua frequência, Então, como você atinge o ponto zero? Você é obrigado, vai, quem trabalha em hospital, os enfermeiros passam por isso, médicos passam por isso, pessoas que trabalham em cemitério, necrotério, vários lugares, ou lugares que tem gente maledicente, fofoqueira, intrigueira. Então, ela é obrigada, porque às vezes o chefe é o capeta encarnado e ela não vai pedir demissão por causa disso. Como é que funciona nesse caso? então, tem duas situações, tá? A primeira é o que eu vivi quando tu me conheceu. O dia era um inferno e de noite eu ficava assistindo os vídeos para mudar minha vibração. Eu ficava assistindo clipe, eu ficava assistindo coisas com fone de ouvido para me tirar dessa realidade. Então, isso é uma coisa que faz com que tu vá trocando aos poucos a tua vibração. E a outra coisa é a gente limpar esse sentimento dessa maneira. Porque quanto mais a gente limpa aqui dentro, menos aquela situação eu vou atrair. Tem gente que fala assim, nossa, mas meu chefe é um jacaré e todo emprego que eu vou, eu arrumo chefe que arruma intriga comigo. A intriga não tá nele, tá em você. Então, quando a gente se limpa aqui dentro, essa pessoa aí que tem a vibração compatível com a minha não vai mais ter. Ela vai incomodar a outra pessoa, entendeu? Isso é uma coisa que acontece muito. Limpei aqui dentro. Limpei, tirei esse sentimento ruim, comecei a fazer o processo de autoconhecimento, fiz o Ho'oponopono, fiz afirmações para substituir essa crença e limpou em mim isso. Aquela pessoa vai ser incompatível com a minha vibração, vai ser incompatível. Não tem mais por que ela me incomodar, ela vai incomodar o outro, ela vai incomodar alguém que tem a mesma vibração. E isso pode ser com a família, pode ser com a família. Quanto menos pessoas, quanto mais tu te limpar aqui dentro esses sentimentos, menos pessoas vão vir para tua vida te atacar ou fazer qualquer outra coisa ruim. Entendeu? Às vezes tu não vai nem ficar sabendo, a pessoa vai falar de ti, tu não vai ficar sabendo, porque tu não tá na mesma vibe que ela. Então ela pode até baixar a tua vibração. Faz alguma coisa que te deixa bem depois, assista o clipe, olha um vídeo engraçado, sabe? Muda a tua vibração para tentar esquecer aquilo ali e tenta focar de
novo, é aqui dentro. É o que fala a Bíblia: orai e vigiai. Orai e vigiai teus pensamentos, foca naquilo que tu quer, assiste vídeos, música, fica de fone de ouvido, coisas que te deixam bem. Tu foi para aquela realidade ruim lá, as coisas elas vão começar a parar de acontecer para ti. E quem fizer o teste vai ver. Eu fiz isso, como eu te falei, do próprio relacionamento. Vai mudando porque a gente vai limpando aqui dentro. Não tem mais por que acontecer. A pessoa vai ser assim com outra pessoa, não contigo. Entendeu? Então, aos pouquinhos, vai mudando isso. Sabe uma coisa que funciona? Eu tô aqui dizendo pra minha mãe no WhatsApp que ela quer falar comigo. Então, para me encontrar, você vem que a gente tá aqui na live. Que eu não consigo falar com a minha mãe, tô trabalhando tanto que eu não consigo falar com a minha mãe. Tem dias que eu respondo super pouquinho para ela. Então, uma coisa que tem funcionado comigo é não pegar o telefone até meio-dia. Eu comecei fazendo isso como uma forma de jejum. Então, o que que eu faço? Eu faço todos os meus afazeres que não dependem do telefone, de estar em rede social, WhatsApp, Facebook, isso consome a gente mais. Pode ver que se você tem que resolver uma coisa, que você tem que fazer uma ligação, marcar um médico, e você passar rapidinho no seu WhatsApp, já vai ter um monte de coisa que já vai desviar a tua atenção. Deu 8 horas da noite, você não marcou teu médico ainda, e já se envolveu no problema de todo mundo. Então, eu tenho feito isso, tanto que para o VIP, por exemplo, a oração, eu poderia gravar dentro do Telegram, e eu gravo primeiro no gravador e depois passo para o Telegram. Eu fico ausente das redes, eu fico só em coisas assim, foto, vídeo, coisa que o celular como máquina faz. Isso ajuda Sim. muito. Começou que eu coloquei um limite para mim, meio-dia, só que agora já desci um pouco o limite. Mas meio-dia era a hora que eu ia olhar para ver o que, que as pessoas iriam me trazer de problema, de preocupação, e funcionou. Sim, isso aí ajuda. Eu cortei, eu lembro que eu tinha umas amizades, né, que não me fazia bem. O que a pessoa falava, ou estava julgando, ou estava isso, eu não queria mais isso. Eu simplesmente parei de falar. Tem gente que faz uns 6 meses, 8 meses que eu não falo mais. Por quê? Porque não estava me trazendo coisa boa e a gente tem que pensar assim: ah, a pessoa está sendo, como é que fala? Está sendo antipática, está pensando só nela. Gente, o que vai vir para minha vida depende só de mim. Então a gente tem que fazer essas escolhas. Isso é com família, isso é com o que a gente. Isso é assim, todo livro, qualquer livro fala para a gente se distanciar de pessoas tóxicas, mesmo que seja de família. Ai, às vezes não tem como. Então a gente tem que se fechar, tentar falar, sabe, não dá corda para aquilo que a pessoa está falando, sabe assim, não dá corda, porque aquilo ali vai estar abaixando a minha vibração. E depois, ou a gente trabalha bastante a nosso amor próprio. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe os meus valores, sabe, eu sei quem eu sou, eu sei os meus valores. A pessoa pode falar o que ela quiser que não vai baixar minha vibração. Então, isso é uma técnica também, de você trabalhar bastante seu auto-amor, sabe? Você saber quem você é, seus valores. O Leandro Carnal, ele fala isso. Ele dá aquele exemplo que um aluno dele ele bateu a porta bateu a porta na cara dele, né? E falou assim, careca! E, isso aí é até bem famoso esse vídeo. Ele fala assim, ele ia falar, não, não sou. Ou então, sim, eu sou. Ele ia ficar bravo, ele é careca. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ficar bravo com aquilo? E se ele não fosse, ele também vai ficar bravo? Ele sabe que não é. Ele até dá o exemplo da mãe dele, que chamaram a mãe dele de, como é que ele fala? É prostituta, mas ele dá um nome técnico científico, assim, muito legal. E aí ele pergunta assim, e se ela fosse, qual o problema? Sabe? Não tem problema nenhum, não tem nada a ver com isso, nem ela, nem ele, se ela é feliz. Então, assim, a pessoa, se ela xingar, é aquela frase: o xingamento, a raiva, é um veneno. A gente só toma se quer. Senão vai ser só o oferecimento da raiva da pessoa. Vai voltar só para ela. Volta para ela o que a pessoa julga. Então, se uma pessoa te xingar, a gente só vai, tantas pessoas tóxicas, né? Chefe tóxico, a gente só vai se a gente não tiver que. Se a pessoa falar, tão incompetente, você lá dentro saber, eu sei que eu não sou incompetente. Eu sei que eu faço meu trabalho direitinho, então ele que se exploda. Eu sei que é feio, né, pensar assim, mas volta para ele, não vem para mim. Só vai me atingir se eu permitir. E isso é importante a gente saber. A pessoa me xingou, eu sei que eu sou, eu sei que eu não sou, eu vou escolher se eu vou ficar bravo ou não. Eu vou escolher se eu vou ficar irritado ou não. Se não tiver dentro de mim essa irritação, se eu trabalhei, limpei bastante, eu não vou ficar. Então é isso que a gente tem que cuidar. Na parte né, que a Débora ela põe o lado científico da coisa e tal, e eu sempre fui uma pessoa que fui
pro lado da fé e das orações, né? Então a gente faz essa distribuição no grupo VIP. Tem a parte toda da parte da ciência, tudo que ela trabalha, e tem a parte das orações. Eu, ao longo da vida, eu observei que quando uma pessoa te xinga, te magoa, te ofende, você não responde, o universo toma providências a seu respeito para te favorecer muito rápido. Quando você responde, além de você criar uma onda aí de vai e vem, um ping-pong, uma onda que a Débora explica melhor do que eu, na sua vida, além de tudo, o universo é como se ele cruzasse os braços, né? Deus cruza os braços e fala, bom, já que você sabe se defender, boa sorte aí. Quando a pessoa vem e te traz as coisas ruins e você ou não absorve, ou não devolve, ou não dá o troco, pouco tempo depois você começa a receber boas notícias. É como se fosse um toma lá da cá. Teve uma vez que eu falei para uma pessoa e ela ficou. Eu mesma não entendi de onde que eu tirei isso, mas funcionou de uma tal forma que criou uma ressonância ali, a pessoa começou a me ofender. Eu falei, por que você não fala mais? Fala mais alguma coisa, sabe por quê? Porque isso é a minha aposentadoria. Quanto mais você me xingar e eu não te responder, mais energia boa eu tô guardando, igual videogame, sabe? Nos coraçõezinhos de videogame. E isso uma hora explode na hora que a gente mais precisa. Então, a gente tomar também essa questão das provocações. Por que eu perguntei quando você é obrigada a conviver com uma pessoa que você já. Qualquer coisa que você fala para ela, ou ela tem uma indireta guardada, ou ela tem uma coisa Eu venenosa vivi isso. guardada. Tu Então, lembra como é que era? Eu gravava em áudio, era xingamento o dia inteiro. Eu mandava para uma amiga, para um grupo, eu tinha um grupo de vegano, eu mandei uma vez, eles ficaram horrorizados com as palavras que eram direcionadas a mim. Tu sabe bem como é que era. e a gente E era uma coisa tem absurda. vontade de devolver, né? Mas eu percebi que além de não movimentar uma briga, porque se você responde, vira um ping-pong, aquilo leva 3 horas. Se você não responde, mas você entende que aquilo é sua aposentadoria, que o Papai do Céu vai vestir a roupinha de super-homem e ele vai vir na sua defesa, uma vez que você não fez nada, então você declarou para ele, eu não tenho defesa, eu sou uma pessoa boa, eu não vou compactuar com a ideia do outro, eu não vou deixar que o outro mude a minha mente e nem me faça agir da maneira como ele está me influenciando a agir. Então você não precisa se jogar do viaduto porque todo mundo está se jogando. Então é É, uma coisa que funciona, gente. É um negócio que o universo, pela coisa da Débora, Deus pelo meu lado, vem e te dá um combo que é muito legal. é porque tu não aceita a vibração da pessoa, né? Quando tu não aceita, tu não tá vibrando com a mesma ressonância que ela. Então tu não vai pegar aquele tipo de energia para ti e automaticamente tu vai voltar para ela. Volta para ela. Tudo que ela falar vai voltar para ela. Aí, ó, isso é uma coisa legal de a gente pensar. Tudo que uma pessoa te xingar, ou julgar, ou falar para ti, já volta automaticamente para ela. Porque para a mente dela, para o universo só existe ela. Então vai voltar para ela. Agora, eu aceito ou não pegar aquela energia. Eu vou entrar naquele papo, eu vou responder, eu vou entrar na energia dela, peguei tudo para mim também. Agora, se eu não entrar, se eu deixar ela falando sozinha, fica com ela. E isso eu passei muito. E a gente tem que usar isso como força. E pensar que ela tá falando tudo isso de mim, então um dia ela vai ver que isso aí, além de não ser verdade, ela vai ver que eu consegui. E isso eu usei muito lá atrás. Né? Naquela época que tinha gente que falava, porque isso não é trabalho. Lembra? Porque isso não é trabalho, porque tu nunca vai ganhar dinheiro com isso. Eu só pensava dentro de mim, um dia essa pessoa vai ver. E não é para dar o troco, é porque eu sei que eu sou capaz, eu confio em mim e eu sei que eu vou chegar lá. Então isso aí não é arrogância, não é nada. É confiar em mim, é saber que eu sei que um dia eu vou conseguir chegar lá. Então, se a pessoa achar que eu sou arrogante por pensar isso, aí isso aí tá dentro dela, não em mim. Sabe? É isso que a gente sempre tem que pensar. Porque a pessoa achar de ti, tá dentro dela, não é tu. Não é, não adianta. Não é o que tu é o que ela é. E isso, se a gente sabendo diferenciar isso, nossa, já muda totalmente a nossa vibração. Mas é muito importante, eu acho, a gente se envolver com pessoas que não fiquem trazendo à tona essas coisas negativas, né? Quanto mais a gente puder, tem casos que a gente não pode fazer nada, mas quanto mais a gente puder se afastar das pessoas, se vocês entrarem no meu celular, só tem gente bloqueada. O meu celular é o celular que tem mais gente bloqueada do que gente viva nele. Por quê? Mas isso foi depois de um tempo, quando eu aprendi a dizer não. Antigamente tudo vinha e eu, de alguma forma, aquilo
eu recebi aquilo, pronto. A palavra não é nem ter ressonância com a gente, porque às vezes não tem nada a ver, a pessoa é ruim porque ela é, não bate em nada com aquilo que a gente pensa. Mas eu recebia, e isso estava me matando. Aliás, gente, deixa eu mandar um beijo para minha mãe. Mãe, ela tá aqui, tá? Faz 5 meses que eu não falo com você. Tô brincando. Já que você está aqui, então eu quero te dar boa noite, falar que eu te amo. Depois eu te ligo, desculpa, porque eu tô com muito, muito trabalho mesmo. Aí ela entrou aqui, é o único jeito de eu falar com ela. Mãe, te amo, beijo. Fala, Beijo para dona Naída aí também. Então, é quando a gente tem que escolher mesmo. Eu postei nos meus stories de um vídeo do Will Smith falando: olhe as últimas 5 mensagens do seu WhatsApp. Essas pessoas que estão falando contigo, elas estão acendendo a sua chama ou elas estão apagando a sua chama? Se elas estão acendendo, continua ali. Se elas estão apagando, tá falando mal de alguém, tá julgando alguém, tá te colocando para baixo. Essa pessoa, tu não pode mais nem dar trela. Gente, tinha amiga assim que eu simplesmente deixei de falar porque eu nem respondi mais. Ficou lá, o cri, tá lá, sem responder. Porque a pessoa não me deixava bem. Então, o que eu vou fazer, gente? Isso aí é pro meu bem, eu tô me defendendo, então não é nada. A pessoa, se ela achar que é arrogante, isso aí tá nela, não tá em mim. E a gente saber disso, sabe? Que independente do que a gente fizer, independente, isso tá na pessoa. Sempre vai ter alguém para julgar. Porque as crenças delas vão estar lá. Então, se tu ficar rica, é porque tu talvez tenha enganado, é porque tu tá gananciosa, é porque tu tá pensando só em dinheiro. Eles não pensam que isso é o conhecimento, eles não pensam que tu tá ajudando as pessoas, eles não pensam que isso é tua missão de vida, eles não pensam que tu pode estar feliz. Então, vai vir de acordo com as crenças, e isso é escassez para a vida da pessoa. Então, tu vai fazer o bem, o Leandro Carnal fala muito isso, vai fazer o bem, vai ter gente que vai te julgar, vai fazer o mal, vai ter gente que vai te julgar, tu sempre vai ser julgado. Então, cabe a ti receber ou não. Se você não receber, você não vai entrar nessas vibrações baixas aqui e automaticamente você vai estar aberta aos seus sonhos. É cuidar as vibrações, cuidar os pensamentos, não aceitar o que a pessoa fala. Se a pessoa ficar ali no teu ouvido, no teu ouvido, no teu ouvido, pega tudo que ela falou e faz afirmações positivas. Escreve tudo de negativo que ela escreveu, transforma em positiva. Ah, porque tu é uma ignorante. Eu sou inteligente, eu sei disso. E de noite, antes de dormir, repita, para não deixar que aquilo ali entre na sua mente e repita ao contrário. Assim você está reprogramando a sua mente, aquela programação ruim não vai entrar. E isso a gente tem que ter essa consciência. Faça. O que a pessoa te chamou? O chefe te chamou de. O que o chefe que xinga pode falar? Não sei. Eu nunca tive um chefe que xingou, mas não não, sei o o que o chefe chefe pode de falar. hoje em dia Ah, é porque tudo falta. O chefe de hoje em dia tu é não xinga, ele suja burra, seu tu não faz papel. nada certo, né? Pode falar Uhum. isso, vai falar gratidão, eu sou inteligente, eu sei que eu faço o meu trabalho certo, eu sei que eu dou o meu melhor. Então faça as afirmações positivas daquilo que a pessoa te xingou. E pronto, você está reprogramando a sua mente ao contrário daquilo ali, você não está aceitando. E é isso que a gente tem que fazer. Ó, incompetente. Repita antes de dormir. Eu sei que eu tenho competência, eu sei que eu dou o meu melhor, eu sei quem eu sou. Repita isso. Se você sabe quem você é, você não vai aceitar. É isso aí que ele fala, isso aí tá com ele. Ou com ela, enfim, não é uma coisa. Tu só vai estar recebendo esse xingamento se tu estiver aberta a isso. Se tu se abrir, sabe? Tu tiver com sentimento baixo. Se tu for lá com um bom humor, olha um vídeo motivacional, tu sabe que isso aí tá com ele. Primeira coisa, saiba que está com ele. Ele é incompetente em alguma situação da vida. Pode ser com a mulher, pode ser com a família. Ele é incompetente em alguma coisa, porque se ele tá te xingando, tá dentro dele. A pessoa só tem a mente de xingar com aquilo que ela tem dentro dela. Né? Como eu te falei, uma vez a pessoa falou que eu falei não sei o que prostíbulo, nem faz parte do meu vocabulário. Então, óbvio que isso aí não tá em mim, tá na pessoa. Então, se ela te chamou de incompetente, tá dentro dela. Isso aí ela é em algum lugar aí. Então, pensa que isso é dela, não é teu. Tu é competente, tu faz o melhor que tu pode e repita isso para ti. Não deixa receber essa energia aí, que isso aí é dele ou dela, não é teu. E quando a gente começa a fazer essa troca, sabe, de não aceitar isso que a pessoa está falando, de começar a responder o contrário disso, porque tu sabe que tu é competente e que tu faz o teu melhor, pronto, tu não recebe mais isso, tu não toma mais esse veneno da pessoa, deixa ela tomar sozinha. Sim. Estava aqui pensando na sua forma que você tem de olhar uma coisa e entrar dentro daquilo para gerar o ponto zero. Eu estava aqui pensando, né? Aqui o que mais tem é objeto estranho na minha mesa.
Mas é uma forma da gente fechar, da gente fazer. Eu tô aquilo que você está falando, eu tô maquinando. Uma forma da gente se concentrar numa coisa e se desconcentrar do que está ao redor. Às vezes você está sozinho, você não tem como ouvir um mantra, você não tem como parar no meio do metrô e ficar você não tem como. E aí você ter, de repente, um amuleto, um talismã, uma coisa que chame muito sua atenção, carregá-la junto com você Isso é e falar assim, maravilhoso. não. Então, é até legal a gente conversar com eles numa outra ocasião de como criar um talismã, ou como criar alguma coisa, que nem a gente faz no vídeo com a chave, com o cadeado, mas eles criarem alguma coisa que seja da confiança, né? Para poder fazer essa transição. Deixa eu só perguntar uma coisa que eu sou meio ruim nessas coisas de Instagram. Eu quero agradecer as pessoas que aparecem um risquinho assim. Eu sou besta, tá, gente? Aparece um risquinho assim e fala, fulano tá seguindo você. Então, eu quero agradecer essas pessoas que eu não sei como é que faz, né? Mas então significa que elas estão vendo que elas são suas, é isso que elas seguem você, e de Olha, alguma forma não o quê? vejo, não vi isso. Tem um risquinho, daí eu fiquei assim, que eu preciso falar alguma coisa para essas fofuras. Então, eu agradeço que vocês tenham. Não aparece para você um risquinho assim? Não, Para mim, não, não não sei se é prestei porque atenção. de repente eu tô com dois abertos, eu tô assistindo a gente por aqui para poder ver as propagandas, as falas com mais facilidade. Eu tô vendo no outro Ah, celular. sim, aham. Então aparece, eu quero agradecer vocês, fofos, obrigado. Tá bom? Espero que vocês gostem do conteúdo do Insta. E eu adoro essas conversas bate-papo com a Débora, porque me abre muito É algumas sempre uma coisas. troca, né? É legal a gente fazer assim live com outra pessoa, porque sempre é uma troca, né? A gente acaba conversando, aí vem o teu ponto de vista, vem o meu, e isso é muito legal, é um conhecimento muito grande, e todo mundo que está aqui acaba aprendendo também, né? A gente ficou, olha, tá mais de 1h30 aqui, E a gente e vai, está com né? uma galera fiel, uma galera que chegou e foi ficando. E eu agora, que nem eu falo, a gente sempre aprende, que nem agora eu estou na minha cabeça. Qual talismã que a gente pode criar Eu para fiz isso quando a aqui, ó, pessoa. tá vendo? Isso aqui é de orgonite. Deixa eu Eu ver. fiz para ser o talismã de cocriação de sonhos. Aí eu botei 2 pedras magnetita, né, que Uhum. é para magnetizar, e aí eu seguro na mão quando eu vou fazer uma visualização. E isso a neurociência explica, né? Pra gente, mesmo proteção. Se eu pegar uma pedra aqui, por exemplo, esse orgonite aqui, ó, e eu falar assim, isso aqui vai me proteger. Se eu repetir por 30 dias, esse talismã vai me proteger contra qualquer tipo de energia negativa. A minha mente vai aceitar isso. A hora que eu estiver na rua e tiver uma pessoa negativa, não vai pegar em mim, porque a minha mente não aceitou. Entendeu? Então a gente consegue se proteger também. E funciona a mesma coisa com qualquer outra. Então, se eu começar a olhar aqui e quiser sair daquele estresse, eu começo a prestar atenção nas cores do arco-íris e penso, olha que Eu quero lindo, um olha essa desse. estrela. Eu quero um desse. Olha essa Eu vou lua. comprar, galera. Vocês podem comprar dela, tá? Esse talismã. As Isso peças dela são aqui foi do ritual da maravilhosas. lua nova, ó, que a gente Eu usou. já quero um. Já Esse quero aqui eu quando peguei no para próximo mim, eu ritual. gostei tanto. É Tem os da lindo. prosperidade, ó, esse aqui que eu fiz com glitter e pirita desse último ritual aqui. Eu Sensacional. sempre faço aqui. Ó, mando para ti E junto o dá... chaveirinho, ó. Ó, o S aqui, ó, Adoro. com glitter. Eu quero. Eu vou comprar tudo, gente. Se quiserem adquirir os produtos dela, são, além do mais, é o jeitinho que ela manda, né? Porque eu, quando mando os meus produtos nos rituais da gente, eu mando assim, enrolado num papel, um negócio para não quebrar, não sei o que, num jornal, põe na caixa. Mas ela não, ela manda tudo assim, um papelzinho perfumado, com uma etiquetinha de não sei o quê. Os papéis que você me dá, eu coloco tudo no guarda-roupa, que vem nas caixas que você Ah, coloca é que eu um não adianta, perfuminho, né? é libriana, né? Eu olho como eu gostaria, tipo assim, de abrir, De receber. Então eu boto abrir. essencial, eu gosto, é libriano, não adianta, sempre foi assim. É muito delicioso. A gente também muito energizado, tá? Se vocês, eu já vou querer tudo, daqui a pouco a gente conversa. Mas eu tenho. Mas então já pensa, você, enquanto não chegar o seu talismã que você vai encomendar da Débora, pense em alguma coisa para você já ir se protegendo. Eu acredito, existe uma proteção contra tudo que é externo, que é invisível, mas existe a proteção contra aquilo que está na nossa cara. E a gente não se protege todos os dias.
tá? Aquela sua amiga venenosa que você faz questão de continuar conversando, aquela pessoa que você, bem ou mal, se interessa por tudo que acontece na vida dela por alguma razão. Então, é, vai criando essa coisa de você criar o seu universo. Quando eu tinha 13 anos, não sei se minha mãe ainda está aqui, eu fiz com a minha mãe um curso de desenvolvimento, a pessoa bem 13 anos, pensa. Um curso de desenvolvimento e orientação mental, naquela época que a gente não tinha todos esses nomes, todos esses livros, né? Então, quando a gente estava lá, ele ensinou a gente, ele era um coronel do exército, cara, estudioso disso. E ele ensinou a gente a criar um espaço mental de proteção. Então, você entra, até uma hora que vocês quiserem, na nossa live eu faço com vocês, mas aí tem que tirar tudo de perto, cachorro, papagaio, porque se você entrar num transe e tocar a campainha que nem a minha, você é capaz de ter um surto. Então, você tem que estar quietinho. Aí ele faz, a gente faz a descida, a gente vai para um ambiente seguro e a gente cria o nosso ambiente. Quando a gente cria, é muito gostoso, porque dali para frente, cada vez que você está numa situação de perigo, que você se sente ameaçado, você fecha os olhos e se teletransporta. E, meu, as pessoas, elas ficam desse tamanho. Elas viram formiguinhas, porque que nem a minha casinha era um forte, tinha grade, tinha um monte de coisa. E dentro dela, ela parecia um castelinho. E dentro dela tinha todas as coisas que eu gosto. Conforto, tapete, milhões de tapetes, milhões de cortinas, milhões de coisas. Era super confortável, mas era um forte. Isso são treinamentos que a gente consegue fazer, né? E eu acho que o acesso através de um talismã também para sua proteção, olhei, tá aqui, tá comigo, desfoca. Acho sensacional esse Exatamente. insight seu. A mente, ela precisa disso, né? A mente, ela tem algo que precisa associar. Então, quando a gente associa algo, isso aí muda totalmente, assim. Pode ser qualquer coisa. Eu fiz um ritual de proteção com esse meu anel aqui, ó. Então, eu sei que quando eu tô com ele, eu tô protegida. Então, eu já sinto, eu, às vezes desenho, né? Porque o pentagrama é proteção. Tem gente, religiões, né, que acha que isso aqui é coisa do capiroto, mas não tem nada a ver, é os 5 elementos, né? Então, tu tá protegido, pode ser qualquer coisa. Tem aqui o outro também que eu recebi, segurei ele, tô protegida. Cria um campo, a gente imagina, né? Criando um campo, saindo uma luz daqui, criando um campo. É tudo na nossa mente. Tudo tá na É. nossa mente. Tudo tá aqui, ó. Tudo. Então a gente consegue Eu, como, trazer toda essa limpeza aí eu, como e proteção. oraculista, acabei desenvolvendo um pouco isso, mas há pouco tempo. Antes eu lia o tarô para as pessoas e tal, e eu não fazia nada, eu não tinha nenhuma coisa de proteção, né? E agora eu tenho aprimorado muito isso. Como antes de iniciar a consulta, como o esvaziar, como um negócio que hoje levantou lá no curso de baralho cigano, a gente levantou isso, e é uma coisa que eu vou pensar. Mas o me abençoar antes da leitura dos oráculos e depois finalizar uma prática que eu já estou fazendo. Funciona. Então, É. sensacional. Incrível. Ai, que legal. Eu queria ficar conversando mais, vamos marcar outra, porque é legal, é um assunto assim que o pessoal aprende muito, a gente aprende e cada vez que a gente fala, por mais que já sabe do assunto, tá entrando mais na mente ainda. Então a gente tem que falar isso aí todo dia, né? Nada melhor do que uma live para a gente estar reforçando tudo isso. Ai, Selena, gratidão, gratidão por essa live, por essa troca. E como eu falei, vamos marcar de novo, vamos sempre fazer essas livezinhas, porque faz muito bem, assim, é muito legal a gente estar falando, estar conversando, estar trocando as experiências e faz bem pra gente, né? Eu me sinto muito bem depois de uma live, assim, depois de estar falando isso tudo para as pessoas, de a gente estar conversando, e eu me sinto muito bem. Às vezes eu posso não entrar bem, mas eu saio bem de uma live. Então, Ai, eu sempre falei isso tá bem das ligado minhas com a lives, nossa Alô. missão, né? Isso está ligado com a É. nossa missão. Isso tem a ver, Na minha então é live muito legal. também. Tem dia que eu entro destruída e eu falo, não vou fazer, não vou fazer. Daí fica aquele monstro. E aí, a hora que eu vejo a galera que eles começam a interagir, brincar, a gente fica outra. E eu também te agradeço pela oportunidade de hoje, porque abriu vários pontos. Quando eu estudei aquele começo, naquele seu primeiro curso, eu comecei a abrir pontos e fazer mudanças, mas como você fala, a gente tem que. O dia a dia da gente acaba fazendo a gente desfocar da disciplina. Então precisa ser disciplinado mesmo. E eu te agradeço por mais essa noite, porque eu já anotei um monte de coisa aqui no papelzinho. Ai, que bom. E E aí, deixa eu só falar para eles, se você me permitir, de segunda-feira, se eles quiserem assistir, que vai ao ar a entrevista
no YouTube, no Planeta Podcast. E eu fiz uma entrevista com os meninos, é nesse modelo atual, né? Eu sou da velha guarda. Então, imagina eu sentada com dois caras, assim, super jovens, assim, só faltava cerveja ali. E perguntando as coisas, e eu me senti tão bem respaldada, né? A gente vai em lugares, vários convites que eu recusei na época que os Paranormais terminaram, e eu tive vários convites de lugares que eu não me sentiria segura, porque eu achei que eu seria zoada ali, sabe? Ou que ia perder a credibilidade. Então vale a pena vocês darem uma moral para os meninos, puder ir lá curtir o canal deles e assistir segunda-feira e contar o que vocês acharam. Vamos assistir sim, com certeza. Quero assistir. E o que quer Obrigada, dizer, dia amiga. 8 eu vou fazer um evento ao vivo e eu vou te mandar o convite para te participar. É um evento que Teve uma ao vivo. pessoa. Peraí, deixa eu te falar, daí você fala. Teve uma pessoa aqui que perguntou se você dá curso, mas aí ficou lá no começo. Daí, para você falar para eles, né? Esse evento ao vivo é sobre o quê que você vai Então, fazer? tem o curso da Lei da Atração, que é um mestre em Lei da Atração que eu tá no forno. Então, esse é o curso assim, Power, né? Que vai explicar tudo para quem quer começar e quem quer se tornar um mestre mesmo em Lei da Atração. Mas esse ainda vai demorar um pouquinho. Eu vou fazer oficinas, jornadas, e esse do dia 8 é para a gente co-criar, para a gente aprender a focar. Então, vai ser ao vivo, vai ser todo orientado, assim. Eu vou orientar o que as pessoas precisam fazer uma semana antes, visualizar o sonho, para a gente visualizar juntos. Então, vai ser uma meditação guiada até o futuro e um ritual ao mesmo tempo. A pessoa vai usar os 4 elementos, a gente vai usar o fogo. Então, vai ser uma coisa Legal. ao vivo, assim, meio que para a gente atrair, para a gente se conectar à nossa centelha divina. É para isso que é esse evento, sabe? Ele vai ser ao vivo, todo mundo vai estar ali junto, então vai ser bem legal, bem legal. Dia Nossa, 8 vou legal. fazer esse ritual. Legal. Mas vai ser bem pouquinhas pessoas, porque como vai estar todo mundo ali participando, eu vou orientar, vou ensinar a fazer um banho específico, então é uma coisa bem, sabe, bem para pouquinhas pessoas, assim, no máximo 20. Então, quem quiser Mas tá nos você me meus fala stories que é lá, para eu eu deixei o link colocar. também. Me fala para eu E colocar lá na quinta-feira. propaganda. Quinta-feira tem um ritual meu e da Quinta. Selena, gente. Quem quiser, um ritual para limpeza espiritual, física e energética com a lua minguante. É um ritual coletivo, qualquer um pode participar. Quem quiser também vai ali nos meus stories, que tá o link lá para você entrar em contato e garantir a sua vaga. Tá, então nem precisa colocar o telefone. Eu já ia colocar o telefone aqui, que eu já decorei o seu. Tá Já nos vou meus jogando. stories. Tá lá nos meus Tá. stories. Hoje eu falei de tudo, tá tudo lá, é só clicar no linkzinho. O ritual coletivo é 50. Não, isso aí não, é R$ 107. 107 por pessoa. Quem quiser para mais gente, tem desconto. Aí é um E ritual esse duplo, eu e a ritual Selena a gente vai fazer funciona, viu? ao mesmo tempo. Ela lá e eu aqui para a limpeza de vocês, em cima do nome de vocês. E tem gente que não dá bola, né? Limpeza espiritual e energética é importantíssimo para a gente ficar nessa frequência boa aqui. Então a gente tem que cuidar do nosso espiritual, limpar, pode ter um obsessor ali que está te deixando com a vibração baixa. Então a gente tem que limpar tudo e faz parte do processo. É Tá maravilhoso. bom, Esses gente? rituais daí. Gratidão, gratidão, Selena, gratidão a todo mundo aqui. Obrigada. E a gente vai se Obrigada, um falando beijo. e Um vamos beijo. combinar a próxima Grata. já. E uma semana maravilhosa para todos, que domingo é o primeiro dia da semana, então vamos pensar um retrocesso aí na aula. Se você tem que estar no ponto zero, e a gente ficou conversando sobre isso, e vocês provavelmente estão no ponto zero nesse momento, então essa semana de vocês tende a ser bem abençoada, né? Porque já começou o primeiro dia assim, então eu acho que só alegria, só boas notícias nessa semana, tá bom, galera? Já está feito. Vamos pegar essa frase da Selena e já materializar aí. Beijo, Beijo, Ju. gente. Obrigada, amor. Beijo. Tchau, tchau.